Salve, salve, galera! Se liga, ó, a aula já vai começar. Já baixou o material? Clica no link aqui, ó, que é gratuito. Claro, não se esquece de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para você ter acesso a esse material importantíssimo. Voltando, olha só, vamos trabalhar aí justamente com o universo de segurança, falando agora especificamente daqueles programas que afligem a sua vida, aqueles programas que causam incomodação, aqueles programas que vão trazer problemas para você, somente se você não estiver prevenido, somente se você não estiver organizado e com as devidas proteções estabelecidas. Mas, primeiramente, precisamos conhecer quais são estas ameaças. E lembre-se, é importante saber como as ameaças existem, o que elas fazem, para saber se proteger de cada uma delas. Então, a ideia de você ficar aí simplesmente falando, não quero nem saber o que é vírus e tudo mais, é algo que já é uma ameaça para você. Então, cuidado com isso. Essa informação é importante não só para resolver as questões de prova e assumir o concurso, mas para o seu dia a dia. Espero eu que você não tenha conhecimento prático sobre nenhuma dessas pragas virtuais que vamos falar agora. Por quê? Quer dizer que daí você já passou por algum desses perrengues, né? Olha só, quando a gente fala em malware, a primeira coisa que você precisa entender é o que é essa estrutura. Um malware, ele é um programa como outro qualquer. Ou seja, não há diferença entre ele e um Word da vida que você está usando, um bloco de notas, não tem diferença em termos de programação, ele é um programa como outro qualquer. O que muda na sua estrutura é a sua índole, a sua finalidade, para que ele foi criado. O malware ele é um software malicioso, né? Tanto que a expressão malware vem de malicious software. Ele vem um software que quer causar algum dano ao seu computador. E esse dano ele pode estar aí em várias esferas. Você pode pensar num dano lógico, que é o mais comum, tá? Esse dano lógico, ele entra aí no aspecto básico de mudar a configuração do seu computador, alterar aí fundo de tela, cor do papel de parede, sumir com alguns ícones, ou mesmo chegar ao ponto de apagar os seus documentos de arquivo e impedir que você tenha acesso a eles. Isso causou um dano lógico. Um dano físico, sim. Aí é uma pergunta direta de prova. Malwares podem chegar ao ponto de causar danos físicos diretamente no seu computador, ou seja, queimar uma peça. É só ele forçar a peça a trabalhar ali no seu limite. Se ele conseguir burlar, passar as proteções que existem para tal, ele vai acabar gerando um dano físico ao seu computador aí. Ele pode causar danos morais? Sim, e acredite, já passei por isso. Aquele malware que vai lá e muda configurações do seu computador e ao ponto que você chega lá e de repente não era o melhor momento para você ter aparecido com alguém para mostrar alguma coisa na frente do computador. Pois é, ele vai lá e altera, por exemplo, fotos, papel de parede e tudo mais, pega informações suas, divulga na internet essas informações particulares, isso acaba realmente afetando a sua moral. Hoje em dia estão aí no auge os malwares que chegam ao ponto de trazer dores de cabeça financeira, e tanto no aspecto direto de pedir dinheiro para você, como naquele que acaba alterando, invadindo, roubando seus dados bancários e usando isso para limpar sua conta bancária. Eu sei, você é concurseiro, você quer melhorar a sua condição, às vezes não tem muita coisa, então ele estaria fazendo favor de limpar suas dívidas. Mas ele não vai fazer isso, né? Ele vai usar todo o limite lá do cheque especial que ele puder para ferrar com você. Então tem aí várias situações, um malware ele tem essa intenção de causar dano. De alguma forma ele vai causar dano. Todo malware causa dano ao usuário, ao computador, de alguma forma ele vai estar causando dano a você. Por isso que ele se chama malware. E aí que começa o entendimento. A maioria das pessoas tem como percepção vírus. Eu tenho um vírus de computador. Tá, mas o vírus é apenas um dos vários malwares que existem. Então, lá atrás, bem no início de toda a ideia de criação dos malwares, o vírus era assim, a ideia de tudo é vírus, pensava mais nessa concepção. Mas à medida que eles foram se especializando e você começou a encontrar novos programas com características muito particulares, o nome malware
malware foi empregado como um universo maior e o vírus virou apenas um de tantos outros que apareceram na brincadeira. Então, cuidado. Quais são os tipos de malware que a gente vai acabar olhando aí justamente dentro do nosso estudo e que aparecem nas provas? Você tem aí desde aqueles mais simples, tá? Esses 3 primeiros, eles são malwares tão simples, tão básicos, que eles podem ser questionados na prova de 2 formas. Uma que a gente vai trabalhar bem diretamente, que é sobre a sua característica como malware, o que ele faz, ou seja, a malware que faz isso é o quê? É esse daqui ou aquele ali, né? Bot, backdoor ou exploit. O exploit é mais cobrado com a outra forma que a gente vai estudar, que é entendê-los como característica. Sim. O que nós vamos perceber? Que a maioria dos malwares, principalmente olhar para esses 3 últimos aqui, eles fazem o que o bot faz. Eles fazem o que um backdoor faz. Eles fazem o que um exploit faz. Por isso que esses 3 aqui, eles podem aparecer pontualmente como malware. Então aquela questão que fala, malware que tem por característica isso. Aí você vai reto e fala, esse é cara. Agora ela pode aparecer lá dizendo, olha, essas são também características encontradas em outros? São. E mencioná-los como parte característica de outro malware. Então, cuidado. Como eu falei, eles foram evoluindo, eles foram utilizando. E aí, à medida que eles falam, olha, aquela técnica é interessante. Vamos empregar aqui no meu programa para ver se consigo obter novas informações, conseguir fazer a invasão como eu quero? Então, essa problemática acaba aparecendo para nós nas provas. Então, de 2 maneiras aí essa perspectiva. Agora você tem aqueles malwares que são bem pontuais em termos de definição. Como, por exemplo, o hijacker, o malware, o ransomware. Faltou aqui ainda colocar nessa listinha, ó, o rootkit. Esse é outro carinha que também é conceitualmente bem simples e direto. Só que, hoje, em termos de prova, quais são os mais explorados? Você tem o ransomware, por conta do auge que ele estava aí mais recente. Você tem aí o rootkit, como elemento mais complexo um pouco na sua análise. E aí você tem as questões mais tradicionalistas que falam a respeito do vírus, worm, cavalo de Troia, que são questões em que aparece a comparação. Aqui você vai ter a comparação entre eles, dizendo, olha, esse é assim, esse é assado. Qual é a diferença? Como que eu obtive? Como que ele entrou no computador? Como é que tira? Esses aqui são mais detalhados. Os demais são mais conceituais. Então, falar do hijacker, malware, ransomware, o spyware e o rootkit é mais questão conceitual mesmo dele. Essa é a maioria das questões que você encontra sobre estes malwares. Existem outros malwares? Sim, e inclusive você tem categorias. Por exemplo, o spyware tem outros malwares dentro dele, né? Você tem vários tipos. Você tem lá o keylogger, o screenlogger, o adware, são spywares. Vírus também, tem uma série de tipos de vírus. Quando você fala no cavalo de Troia, mais ainda, porque o cavalo de Troia depende do que tem dentro dele. Então aqui você tem uma gama que vai aparecendo mais adiante. Então vamos começar pelo básico. Vamos começar falando aí do bot. O bot, ele é um nome que vem da compressão, né, da contenção do nome robot. Ele é nada mais do que a ideia de um robozinho. A essência do bot é justamente você pensar assim, eu tenho um robô que está sendo controlado à distância. E esse robô, no caso, é o seu computador, ou o software propriamente dito que está controlando o seu computador. Então a essência do bot é fazer o quê? Controle remoto. Ele vai controlar remotamente o computador do usuário. Pode ser o computador de modo geral, ou algum aplicativo, alguma ferramenta específica. E ele pode fazer isso de 2 formas básicas. Ou que o usuário perceba, né, diretamente isso e veja que alguém está mexendo ali, o que é meio raro acontecer, porque a ideia do bot é que ele seja discreto. Esse é o mais comum, aquele bot que vai estar usando o seu computador sem que você saiba disso. Então ele quer controlar porque ele quer usar o teu computador pelo maior tempo possível. Então quanto mais tempo ele ficar ali sem que o usuário saiba, melhor é na intenção dele. Então ele pode fazer isso. Outra situaçãozinha, cuidado, você tem aplicativos para fazer acesso remoto que é um uso tradicional. Você vê a pessoa, você conversa, você tem que autorizar essa pessoa a acessar. O mais popular é o aplicativo TeamViewer, mas o próprio Windows tem a própria área de trabalho remota do Windows que oferece isso. E existem outras ferramentas que oferecem esse tipo de recurso, que você vê a pessoa ali dando assistência para o seu computador, mexendo no que você tem de opções, mas você vê ela fazendo isso, mesmo
que, olha as aplicações lícitas, essas aplicações que não são bots, tá? São ferramentas de acesso remoto, controle remoto do computador do usuário. Essas ferramentas permitem, por exemplo, que o cara que está controlando o teu computador jogue uma tela preta e você estava ali sentado vendo o que aquela pessoa estava fazendo no teu computador, você não vê mais, fica uma tela preta. E aí você pode sair disso? Até pode, mas também é possível que aquela pessoa que está controlando o seu computador, quando você deu autorização por aquele aplicativo lícito, que ela simplesmente vai lá e bloqueia o seu teclado. Você vai tentar, não vai conseguir usar o teclado. Meu Deus, o que eu faço? Reinicio o computador, se você quer suspender. Claro, tem que ver o que você estava fazendo aí com a pessoa, né? Qual que era a conversa aí realmente na manutenção. Então, são formas de fazer comandos e ações que eu quero que você entenda. Isso licitamente, legalmente, o cara consegue fazer sem muito estresse. Imagina o que ele consegue fazer sem que você perceba, sem que você veja. E é aí que entra justamente a aplicação disso no malware. É alguém que vai criar um programinha, que vai controlar o teu computador e não quer que você perceba que ele está ali usando, que ele está fazendo alguma tarefa, atividade no computador, e ele pode estar fazendo isso de maneira que ele se comunica diretamente, ou seja, eu tenho ali alguém que está literalmente lá manuseando o seu computador, usando serviços, startando recursos que você não vai perceber. Quer ver um exemplo? Quando você olha ali, bem no cantinho do lado do relógio, você vai perceber que no lado do relógio do Windows tem várias notificações e tudo mais. Mas você vai perceber que também ali são exibidas as tarefas e serviços que estão rodando em segundo plano. Ou seja, são programas que estão em execução, mas você não vê o programa aberto no teu computador. Está rodando ali. Os bots usam formas mais escondidas do que essa e esta também, para que o usuário não perceba que ele está lá dentro usando o seu computador. Então ele não vai aparecer muitas vezes. A ideia dele é ser discreto. E o invasor pode realmente estar executando esses serviços e você não sabe o que está acontecendo. Mas ele também pode ser automatizado, ou seja, eu vou lá, crio o robozinho, quando ele entrar no teu computador, ele já tem um conjunto de instruções, ações que ele deverá executar ao entrar no seu computador. Então ele já está preparado para fazer aquele conjunto de tarefas. Legal, isso aqui é o mais comum. Por quê? Eu não preciso da demanda do invasor ficar lá olhando, ver o que está acontecendo, a menos que seja algo de grande interesse para ele. Então, ele vai estar automatizado na maioria das vezes. Qual é o interesse do bot? É ficar discreto e contaminar o maior número de computadores possíveis. Tanto que ele é muito parecido com o Worm, mas vamos falar dele na sua característica essencial, que é o controle remoto. E ele vai buscar esse maior número de computadores, certo? Para quê? Quanto mais computadores ele estiver contaminando e usando, ele vai ter uma rede de computadores sob o controle dele. Essa rede de computadores, esse conjunto de computadores sendo controlado pelo bot, é chamada de botnet. E aí vem a pegadinha da prova. Bot é o malware. Botnet não é malware. Botnet é o conjunto de computadores que foram contaminados pelo mesmo bot. Eu posso ter lá o bot do Zé, o bot do Bob. Foram dois caras que fizeram programas diferentes e cada um infectou computadores diferentes ou até mesmo computadores iguais. Imagina lá que eu peguei 3 computadores, o outro pegou 3, só que um desses está contaminado pelos 2. Então pode acontecer isso? Sim. E a botnet é a ideia de que eu tenha que foi contaminada pelo usuário A e pelo usuário B, e assim por diante. O que eles fazem com essas redes? Quanto mais computadores eu estou controlando, mais fácil vai aparecer aí aplicações para ele. Hoje está muito na moda fazer o quê? Você tem sites que fazem isso, ferramentas até listas que fazem isso, mas vamos deixar elas à parte. Eles contaminam o computador do usuário e ficam usando o computador do usuário para minerar criptomoedas. Ou seja, faz o seu computador trabalhar por eles. Você vai estar gastando energia e o cara vai estar ganhando dinheiro. Essa é a diferença. Então é uma coisa que está sendo usada bastante. Pode ser que num futuro bem próximo ganhe uma nomenclatura específica, mas a essência é o bot, que é usado para controlar o seu computador e fazer ele executar tarefas que ele não deveria. Então essa rede zumbi, que é a chamada botnet, é aquela rede de computadores que estão sendo controlados, que estão fazendo coisas que não sabem o que estão fazendo. Estão lá, assim, todos zumbizão da vida, né? E essa rede zumbi, então, ela é muito empregada, não só para mineração, como falei que é mais recente, mas em termos de prova, ela acaba sendo citada muito como aquele recurso, aquele conjunto de computadores usados para fazer ataques, como, por exemplo, ataque de negação de serviço, que é o DOS, ou ataque de negação de serviço distribuído, que é o mais empregado aí nesse cenário, porque eu tenho um número maior de computadores. Ou seja, é sobrecarregar algum site para que ele
faça o que não deve ou deixe de fazer o que deveria. Essa é a ideia do bot. Então, malware que controla remotamente o computador. Como é que eu obtenho? Raramente perguntado em prova. Como é que esse cara vai, o que ele vai fazer? É controlar remotamente. Isso a prova coloca. Então, cuidado com essa ideia de funcionamento dele. Outro malware que a gente tem é o backdoor. Ele também é um malware bem pontual e específico. O backdoor, traduzindo, é a porta dos fundos. Ou seja, é aquele malware que abre portas, ele cria brechas no seu computador. Ele vai ser colocado de que maneira? Muitas vezes o backdoor ele foi colocado manualmente pelo invasor. Claro que é uma situação rara de acontecer, porque o invasor teve que em algum momento ter acesso à sua máquina, chegar ali e abrir as portas para que ele possa fazer isso depois. Ou seja, é como se eu tivesse chegado ali, instalado um programinha no teu computador, para que depois eu possa acessar o teu computador de fora. Eu crio uma brecha, crio uma abertura. Você pode perceber que há uma linha muito tênue entre como a coisa aconteceu e o que ela está fazendo. Porque eu posso ter um bot que eu usei ele só para abrir porta. Pode, mas entenda a finalidade. O que é o backdoor? O backdoor é aquele cara que foi colocado ali e abriu portas. Ponto. Só fez isso. Nada mais. Então define-se como backdoor. Abriu portas, brechas para que ataques futuros sejam realizados, acessos futuros sejam realizados ao computador do usuário. E quando ele fala que porta, né, essa ideia de abrir portas, ela está ligada intimamente lá ao universo de redes de computadores. Então precisa entender melhor lá toda aquela questãozinha de firewall, entender a questão dos protocolos, que aí você vai entender melhor justamente quem são estas portas a qual se refere aí o backdoor. Então, quando você fala em invasões, justamente é o que o backdoor vai fazer. Tranquilo, só isso? Só isso. O backdoor que cabe a ele é essa ideia. Aí você tem um exploit, que é aquele outro básico que eu mencionei. A ideia de um exploit é explorar falhas. Só que o ponto crítico dele é, na maioria das vezes, ele aparece como característica, dizendo lá que o vírus, o worm, o cavalo de Troia exploram falhas. Sim, na verdade, qualquer malware, se você for analisar, explora falhas, cada um de uma perspectiva diferente. Você tem aqueles malwares que exploram falhas do usuário, que forçam, por exemplo, né, utilizam a curiosidade do usuário para clicar e abrir o programa, executar, e aí ele contaminar o seu computador. Isso aí é uma falha que foi explorada, do usuário. Mas a maioria das falhas que a gente está falando aqui são falhas mais concretas, como defeitos específicos. O que é defeito? É uma estrutura dentro do software que foi encontrada como um problema. Ou seja, é algo que o software está fazendo que ele não deveria fazer. Alguém deixou passar despercebido, por erro, e alguém encontrou essa falha. E aqui você vai encontrar muitas vezes falando nesses defeitos como sendo as chamadas falhas zero day, ou um dia zero. O que é essa falha zero day? É justamente a falha que alguém descobriu que existe e não vai contar para ninguém. Porque se ele contar, ele sabe que ao vazar a ideia de que existe aquela falha, alguém, o criador do software, sabendo disso, vai correr para resolver aquele problema. Ele quer corrigir aquilo, porque é uma falha muito crítica. Então, falha zero day é aquela falha que precisa ser corrigida imediatamente. E acredite, existem muitas falhas. Principalmente quando você começa a colocar muitos programas, com o maior número de programas, a própria forma em que um faz uma coisa e o outro deixa brechas ali no meio, criam falhas no processo e que acabam sendo exploradas. Só que olha só, não é só defeito que existe não como falha, existem ações típicas que se tornam falhas. Quer ver um exemplo? O sistema Windows, ele tem como comportamento padrão, uma ação típica, fazer o seguinte: quando você conecta um pendrive, na verdade qualquer dispositivo removível, pendrive, HD externo, CD, DVD, etc., ele vai procurar primeiramente dentro dessa mídia, assim que ele identifica que ela foi conectada, um arquivo lá dentro chamado autorun.inf. E aí ele vai fazer o que o arquivo diz para fazer. Olha só, é um comportamento do Windows para facilitar a vida do usuário. Você já chegou ali no seu computador com o CD da impressora e instalou os drivers da impressora? Pois é, mas percebeu que já abriu uma telinha, logo depois você colocou o CD ali e já apareceu para você instalar o programa. Legal. Essa característica é para facilitar a vida do usuário. Você coloca o pendrive, já aparece lá pedindo, se você quer que ele exiba uma pasta. Quando ele pede para você para abrir pasta, é porque ele não achou nenhuma instrução específica no arquivo autorun.inf. Por isso que ele pediu para você o que você queria. Quando ele acha, ele vai executar. E não vai pedir, só vai fazer. E aí você percebe que essa característica, ela pode ser explorada. Alguém vai lá e fala, ó, vou colocar aqui nesse autorun.inf para executar o arquivo de um vírus, de um worm, de um cavalo de Troia, que está ali escondido dentro do pendrive. Só que esse arquivo não vai aparecer lá um programinha na tela mostrando para você o que está acontecendo. Simplesmente vai ser instalado na maciota, escondidinho,
e você não percebe e fez uso de um malware ali basicamente no processo. Então ele acaba explorando ações típicas, sim. Mas como é que alguém encontra essas falhas? Bom, ele usa o próprio sistema e nessa ideia de usar, aos poucos você fala, opa, esse cara aqui eu consigo fazer algo que ele não deveria fazer. E aí ele acaba explorando isso de alguma maneira. Você tem vários casos aí. Pô, pega lá atrás, por exemplo, no universo da justiça. Lembra lá quando aconteceu aquele caso de invadirem celulares do ministro da Justiça? Então olha o que aconteceu naquele cenário. Simplesmente eles fizeram o seguinte, eles foram lá e exploraram uma falha que existia no processo, em que o aplicativo Telegram, simplesmente ele fazia verificação por meio de chamada, ou seja, eu quero verificar se o teu número é esse mesmo. Ele mandava uma mensagem lá, ficava ligando para você, só que se o seu telefone está ocupado, na hora que liga e chama e atende, cai na caixa postal. E ele não verificava que caía na caixa postal, simplesmente ligava para o celular, chamava, atendeu na caixa postal, e ele deixava a mensagem de áudio na caixa postal. Só que a maioria das pessoas, quase todo mundo, não muda a senha para acessar a sua caixa postal. E aí foi assim que foi feita a exploração da falha. O cara foi lá, ligou, falou, eu quero ouvir a mensagem, e ouviu a mensagem, pegou o código de validação do Telegram, e aí foi lá e clonou o Telegram do ministro, assim como outros aí do próprio gabinete e tudo mais. O que acontece? Simplesmente você percebe que foi uma ação que era o comportamento daquele programa. Eu já fiz algumas coisinhas assim. Simplesmente você vai lá e fala, opa, dá para fazer isso, então vamos usar. Era listo? Bom, na verdade depois eu descobri que eu queria copiar um programa que já era copiado. Então, era o ladrão querendo pegar o ladrão. Basicamente isso. No final não deu nada do que eu queria. Então, você percebe que tem como fazer isso sim. Então, o exploit explora falhas dentro do processo e ele está presente aí dentro de toda a estrutura de malwares de modo geral. O hijacker. Esse cara, ele é meio perigoso pelo seguinte... A palavrinha aqui, ó, se você tirar esse I e esse J, fica hacker, que é outra coisa. Inclusive já teve prova antiga aí que a banca comeu uma letra. Ela esqueceu essa letra, aí você ficou na dúvida. E aí, será que era a letra a mais ou letra a menos que foi colocada ali dentro do processo? Porque o H e o J estão do lado no teclado. Será que ele colocou a mais o J na hora que digitou sem querer? Pois é, e isso diferencia até porque era justamente o argumento da questão. Então, cuidado. O hijacker é uma coisa, hacker é outra. O hijacker é o quê? A hijacker é um malware que tem por interesse fixar páginas no navegador. Na realidade, o processo, toda a estrutura é um pouco diferente do que é cobrado nas provas, tá? Aqui a gente está estudando... Professor, está ensinando errado? Não, estou ensinando que a prova cobra, que você vai resolver a questão. Eu não estou falando do que é realmente a ferramenta. O hijacker, então, ele captura o navegador do usuário, pode dizer lá que ele altera registros do navegador, ele altera registros do sistema operacional, com a intenção de fazer o quê? Simplesmente fixar páginas no navegador. Você vai lá, acessa, abre o navegador, a internet, o browser, né? Abriu esse carinha, vai estar lá um site fixo lá. Você vai lá, tenta tirar, você desliga o navegador, desliga o computador, fecha o navegador, abre, tá lá de novo, aquela desgraça. Eita, cuidado, não confundir o conteúdo que está ali com o malware. O que acontece? Pega alguns exemplos que as pessoas tiveram. Você tem aí, por exemplo, o ASCII, você tem aí o HAL123, você tem, por exemplo, Jogos Tempo. Ô, lasqueira, esse aqui é chato. São aí sites que foram fixados no seu navegador por um hijacker. Ah, ele é um hijacker? Não. Ele está ali colocado por um hijacker. Não é um malware exatamente. Você quer ter uma noção de como é um hijacker? Vai lá no Baixa Aqui e baixa qualquer coisa. Aí você vai ver o que é ter zilhões de páginas fixadas no teu navegador ali sem que você perceba. Pô, mas isso não é lícito? É, mais ou menos. Foi você que instalou o hijack, foi você que instalou a ferramenta dizendo que você aceitava colocar aquilo ali. Por isso que é difícil para o antivírus identificar esse malware. Tá? O hijacker, ele é definido como malware, sim. O antivírus tem dificuldade em identificar esse cara, sim, porque ele faz o que qualquer usuário faria. Ir lá e colocar uma página inicial como página no navegador. E o antivírus não consegue dizer se aquela página é uma página segura ou não, e assim por diante. Então tem várias coisinhas ali que são consequentes. Mas o que interessa do hijacker é que ele fixa páginas iniciais dentro do seu navegador, você tenta tirar, ele coloca de novo. Então tem que resolver esse problema. Um outro malwarezinho que teve aí um impacto muito grande, principalmente no Brasil, por conta da forma que a gente usa para fazer pagamentos,
O Bower. O Bower ele é um malware que altera boletos. Ele altera a linha digitável do boleto, altera o código de barras, de modo que você ia lá pagar o boleto, o dinheiro não caía na conta que era para cair. Você paga o boleto, o dinheiro ia mandado para outro lugar, você fica lá esperando o produto e não libera o produto. Cadê o produto? Cadê a área do aluno? Cadê o conteúdo que eu comprei lá do site? E aí simplesmente você descobre que o dinheiro foi para outro lugar. Então o Bower é um malwarezinho que sacana. Por quê? No Brasil as pessoas têm a cultura de achar que boleto é mais seguro que usar cartão de crédito. Acredite. As pessoas falam, não, mas o boleto é mais seguro. Não, não era, né? Ele foi explorado essa falha do usuário, achar que era mais seguro só porque era boleto. Na verdade, o boleto era pior, porque se você pagasse o boleto e você pagasse um boleto falso, você não tinha como reaver o dinheiro. Simplesmente eu pago o boleto, mas não era para aquilo que eu queria. Como é que eu vou reaver esse dinheiro? O dinheiro foi para um site falso, foi para alguém lá que já sumiu do mapa. Como é que você vai reaver esse dinheiro? No cartão de crédito, você vai lá, assusta o pagamento, você conversa com o cartão de crédito e pronto. Cancelou a compra, recupera o dinheiro, ou pelo menos uma boa parte dele. Agora, no Bower não tem como fazer isso. Tanto que teve aí a mudança necessária, o Bacen e tudo mais, junto lá com o Banco Central, ou o Banco Central junto com o Banco do Brasil e outras instituições, chegaram lá e falaram, ó, seguinte, a partir de agora não vai ter mais boleto sem registro, que era uma vantagem para o sistema financeiro, porque você gera um boleto, você não tinha que pagar. Agora, todo boleto tem que ser registrado. Consequência, toda vez que você gera um boleto, ele tem custo. E aí aqui está, quem é que está pagando esse custo em algum momento? Pois é. Então, o boleto registrado, ele gera um probleminha, mas ele surge como uma maneira de amenizar o estrago desse cara. Porque quando você paga um boleto registrado, ele está registrado no teu CPF. Se você pagou e precisa falar, ó, deu merda, era um pagamento indevido, quero reaver esse dinheiro, você vai lá, esse valor vai ser estornado no seu CPF dentro do banco para você poder sacar. Mesmo que você não tenha conta, você vai lá e estorna esse dinheiro. Então, por isso dos boletos registrados, por causa desse maldito aqui, ó, desse sem vergonha, que é o Bower. Então, cuidado com ele. Rootkits. O que são rootkits aí de um modo geral? O rootkit, ele é um malware que ele vem de uma composição de ideia. O root, a palavra root, não tem a ver com o rootkit diretamente, tá? A palavra root, ela é originária lá do universo Linux. Então é da onde veio essa ideia. Lá no Linux, root é o raiz. Raiz o quê? Usuário raiz. É o nome do superadministrador do Linux. Então esse aqui é um malware para Linux? Não necessariamente. Também afeta Linux, se ele foi desenhado para tal. O que acontece com o rootkit? O rootkit, ele é um malware que usa poderes de administrador, por isso a ideia disso aqui. Então, ele é algo que está diretamente relacionado? Não, é a informação que veio, justamente. Ou seja, o rootkit, ele é um malware que usa poderes de administrador para fazer o quê? Para esconder outros malwares dentro do computador do usuário. Então, é o que ele faz, é isso. Mas o que é kit? A ideia de kit é porque ele não é só um programa necessariamente. Ele pode ser apresentado para você como um conjunto. Seja um conjunto de ferramentas, seja um conjunto de programas. Ele pode aparecer assim, conjunto de ferramentas, sim, então pode ser mais de um. Pode ser mais de um, mas qual que é a intenção dele? A intenção desse cara é simplesmente fazer o quê? Esconder outros malwares. O malware já está no teu computador. Ele é como se fosse uma atualização do malware. Ou seja, ele não é desenhado para poder chegar ali no teu computador e falar, que malware tem aqui? Deixa eu ver. Não, ele vai chegar no teu computador já sabendo quem ele procura. Eu quero pegar esse malware aqui. Será que ele está aqui dentro? Beleza. Está aqui dentro. Se não está, ele coloca. Pega aquele malware que você queria e ainda melhora ele. Melhorar em que sentido? Ele tem por interesse fazer com que o antivírus, o anti-malware de modo geral, não consiga identificar aquele programa que está ali dentro. Ou seja, ele vai esconder, mas é um malware que já está no teu computador. Por quê? Cuidado para não confundir o rootkit com o cavalo de Troia. O cavalo de Troia é para trazer o malware para dentro do teu computador. No caso do rootkit, o malware já está lá dentro. É como se você fosse pensar assim, o rootkit é um maquiador. Ele vai chegar ali e fazer o que o seu malware que está lá dentro do computador, que tem uma assinatura, uma característica, pela qual o seu antivírus pudesse identificar ele, ele vai lá e fala, vamos alterar isso aqui, vamos mudar a cara desse indivíduo aqui, vamos ter que fazer ele parecer dócil. Como? Sei lá, coloca lá um óculos, tá lá, coloca o óculos, coloca uma barbinha nesse cara, coloca lá um bonezinho e dá uma disfarçada, né? Bonezinho bem bacana esse, né? Pô,
Aí o que acontece? O seu antivírus vai olhar para esse cara e falar, eu te conheço de algum lugar, mas não tô te lembrando, mas não acho que não. Ah, de boa, beleza, tchau. É isso que o rootkit faz. Ele dá essa disfarçada no malware para que ele não seja identificado. Por isso a ideia de maquiagem, né? Ele vai maquiar, vai mudar as características, muda a assinatura, muda a estrutura do malware para que ele não seja identificado. E aí, assim como o próprio hijacker, o rootkit é um malware difícil de ser identificado, tá? O rootkit ele é um malware que, para ser identificado, é mais trabalhoso para o antivírus por uma razão. Ele não ataca diretamente o computador do usuário. Ele altera arquivos que, teoricamente, o seu antivírus nem sabia que existia dentro do seu computador. Ele altera os arquivos do malware. E outra, ele foi desenhado para esconder o malware. Quem dirá esconder ele mesmo? Então tem aqui uma situaçãozinha que aparece sobre o rootkit, que são os seus modos de operação que podem ser mencionados em prova. Quais são os modos de operação? Ele pode ser mencionado com o modo usuário. O que é o modo usuário? Mais brando, com menos poderes, que não vai conseguir fazer muita coisa dentro do computador do usuário. Por que razão? Simplesmente porque esse cara chega lá e fala, eu só tenho poder de usuário, ou seja, não tenho poder de administrador. Ou ele pode estar executando efetivamente com o modo root, ou seja, o modo administrador. Então, falar o modo root é o modo dele. É um modo também que pode ser apresentado para você na prova com o modo kernel, ou seja, o modo em que eu tenho acesso ao código principal do sistema operacional. Então é isso que ele pode trazer aqui para você dentro desse cenário. Bacana? O que a gente vai encontrar nesse universo são questões que cada vez mais vão aprofundando. Esse é um malware que está sendo aprofundado nas provas aos poucos. Então, um maior cuidado com esse carinha. Então, outro malware que a gente também pode trabalhar é o ransomware. O ransomware, ele é um malwarezinho que fez aí o auê na atualidade. É o mais recente desses que está causando dores de cabeça. O que é um ransomware? Ransomware vem de sequestro. A ideia de ransomware é sequestrar, justamente. Ele captura o quê? O computador ou os dados do usuário. Então pode aparecer para você dessas duas formas. Como assim capturar os dados do usuário? Ele vai sequestrar, ele vai criptografar os seus arquivos ou o seu HD inteiro no teu computador mesmo. Ele não tira os arquivos do computador, ele não vai apagar esses arquivos. Ele simplesmente criptografa. E aí você, para poder acessar, teria que ter uma senha. Você já pegou e usou lá, por exemplo, o WinRAR, o WinZip, para compactar arquivos e pastas? Se você já usou, você tem lá uma opçãozinha desse aplicativo que permite você criptografar usando senha. Ou seja, você coloca ali uma senha e só vai conseguir abrir quem tiver senha. Agora imagine que alguém fez algo parecido, não necessariamente usando esses programas, embora também possa fazê-lo, com o teu HD inteiro, com todos os seus arquivos do computador. Pois é, a maioria faz o quê? Ele criptografa os arquivos do usuário, troca o papel de parede, tira tudo que tem na área de trabalho do usuário, troca o papel de parede, coloca lá uma mensagem gigante dizendo assim, ó, abre esse arquivo TXT que está aí na tua tela. Aí ele manda você abrir aquele arquivo onde tem um conjunto de instruções dizendo o que você deverá fazer para recuperar os seus arquivos, ou seja, como você vai resgatar os seus documentos e pastas e tudo mais que foi criptografado. É aí que está o grande problema. Como é que eu vou resgatar isso daí, professor? Simplesmente ele vai te dar as instruções. Na maioria das vezes, ele vai pedir para você fazer o resgate, pagar o resgate em bitcoins. E aí varia, né, a quantidade. Em média, gira aí em torno de $300, $1.500 que ele vai exigir para que você tenha os seus arquivos de volta. E aí você manda o dinheiro para ele e ele, teoricamente, manda a senha para você poder recuperar os arquivos. E ainda para botar uma pressão, ele coloca prazo, ele coloca lá, você tem 24 horas para fazer isso, senão já era dos arquivos, eu não vou mais guardar essa senha, não sei mais qual que é a senha, e você não vai conseguir acessar mais esses documentos. Pô, sacanagem, né? Pois é, tanto que tem alguns nomes que são relevantes. Você tem lá o WannaCry, aí tem uma variação dele que era o WannaCryptor, tem o Petya, e podem ser mencionados os nomes deles? Podem, tá? Eles são malwares aí que já apareceram em provas, inclusive, né? O WannaCry, como pedindo que tipo de malware ele era. Só que foi uma questão bem confusa, porque ela ficava naquela, ele é um vírus, ele é um worm, o que ele era? E aí cobrou errado e passou errado na prova mesmo. Mas entenda que ele é um ransomware. Então, peraí, o ransomware pode aparecer na prova como um vírus ou como um tipo de worm? Pode, mas a maioria das situações ele vai definir o ransomware como a sua essência. Raramente vem essas questões no estilo de variantes. E aí é só juntar as ideias. Então, ransomware é aquele que sequestra os arquivos do usuário,
que vai exigir um resgate, normalmente em Bitcoin. Pode ser que ele exija de outras formas. Tipo, você vai lá no site de poker e aposta, coloca dinheiro lá no site de poker e aposta tudo contra outra pessoa e vai perder. Aí você vai ter o seu dinheiro de volta. E aí quero ver rastrear isso aí. Em Bitcoin é mais difícil de rastrear? É um pouco mais difícil, mas aos poucos você tem aí elementos que vão facilitar isso dentro do processo. Por quê? A conta Bitcoin é uma conta numerada, tipo conta na Suíça. Então é aí que está a dificuldade de rastrear o indivíduo. Mas a operação, ela é toda rastreável pelo próprio Bitcoin. Ele é que faz a rastreamento. Esse dinheiro foi transferido da conta tal para a conta tal. Isso aí a gente tem. Só não tem quem é o dono da conta. E é aí que está a dificuldade. Ou onde que ela foi criada, em que site, em que ferramenta. Então é aí que está essa dificuldade. E ainda ele leva você lá para a Deep Web para fazer isso, para dificultar um pouco o rastreio. Então você tem mais esse elemento. Então, a ideia do ransomware em sequestrar os arquivos. Vamos treinar um pouquinho? Olha o exercício. O livre acesso à nuvem e a utilização de antivírus são boas práticas para a mitigação de ransomware, sequestro de dados. Cuidado com isso. Por quê? Você vai falar assim, eu estou colocando meus dados aqui sincronizados com a nuvem. Então, tudo que eu tenho aqui na minha pastinha do computador, automaticamente está sendo colocado na minha pastinha lá na conta da nuvem. Pois é, mas se o cara vier aqui criptografar isso aqui, automaticamente vai estar criptografando da nuvem também, se ela é sincronizada. Então, não é uma forma de backup. A ideia de backup é manter os dados isolados. Aí sim, se alguém chegar e criptografar os arquivos do seu computador, se você tem as informações isoladas que não tenham comunicação, você já está lá em outro lugar, é separadinho, tipo um CD, DVD, que seja, ou mesmo numa nuvem, mas que não esteja vinculada, simplesmente, se o cara invadir, criptografar, você vai lá, formata o computador, apaga tudo, instala de novo e recupera seu backup. E aí sim. Então, o livre acesso, ele fala nesse acesso livre, que está vinculado. Então, isso aí não é uma boa ação. Agora, usar antivírus tá? É uma boa prática, essencial, basicamente, para a prevenção. Então, o erro está no livre acesso à nuvem que ele oferece aí nessa questão. Olha a próxima. Malware que, por meio de criptografia, torna inacessível os dados armazenados em um equipamento e exige pagamento de resgate para restabelecer o acesso ao usuário. É o tipo de, tá dado aí, né? O ransomware é quem vai exigir esse tipo de resgate. Então veja, é esse tipo de questãozinha que você tem na sua prova. Questõezinhas diretas sobre as características do malware. Pode ser que tenha uma variação, né? Ali misturando com o contexto de nuvem e tudo mais. Aí vai ter que entender a nuvem, como ela funciona, e entender a própria ação. Criptografei, mas se criptografia é algo que está sincronizado, então vai sincronizar também. Então eu explorando mais a ideia da nuvem nessa questão aí, beleza? Justamente, vamos entender e conhecer mais algumas dessas. Falando aí agora daquelas que tem uma história muito maior, conjunto de questões de provas muito mais frequente, que são aí os malwares mais tradicionalistas da coisa. Começando aí a falar justamente dos programas espiões, ou seja, dos spywares. O que é um spyware? Spyware é justamente isso, né? Vem de spyware, né? Então, software espião. Esse software espião, cuidado, a maldade de questão de prova que já veio. Ele tem por interesse roubar dados do usuário e pegar esses dados do usuário e enviar para outras pessoas, para terceiros. Então é isso que ele vai fazer, vai pegar os seus dados que você apresentou como usuário ali. Porque já veio uma questãozinha de prova que disse assim, olha, a intenção do spyware é roubar dados de empresa. Não, pode ser que ele consiga dados da empresa, mas a intenção dele é roubar dados do usuário. Você tem aí situações onde você tem um alvo específico, mas a ferramenta de spyware é para roubar dados de usuário. Então cuidado com isso. E ele tem uma característica, ele não fica o tempo inteiro capturando as informações. Normalmente ele é constituído sobre alguma forma de gatilho. O que é esse gatilho? Na hora que o usuário abrir determinado programa, aí eu começo a capturar o que ele vai digitar. Na hora que o usuário acessar determinado site, aí eu começo a capturar o que o usuário vai fazer nesse site. Então ele não vai ficar 100% do tempo capturando o que você faz, embora possa fazer também. Então você tem uma situaçãozinha disso. Bom, vamos lá. Você tem alguns tipos de spyware que você vai ter aí que encontrar na sua prova, vai conhecer justamente de um cenário geral. Você tem o adware. O adware talvez seja o mais interessante e particular aqui nesse cenário pelo seguinte. O adware vem de Advertising Software, ou seja, um software que traga propaganda no seu conteúdo. E na sua definição, só pela ideia dele, se você falar assim, Advertising Software, um software que apresenta propaganda, isso quer dizer que ele é malware? Não. No universo prático. No universo conceitual, sim. Falou que é um software que apresenta propaganda. Falou que é adware, é malware, por definição.
Por que razão? Se você pegar aí, é muito comum no universo Android, você ir lá baixar aplicativos gratuitamente na loja do Google, né? Lá no Play Store. E aí você vai instalar o aplicativo e esse aplicativo ele não vai te cobrar, porque é gratuito, mas ele vai exibir propaganda. Então, por definição, ele é um adware. Sim, ele é um adware. É um software que não te cobra, mas ele ganha alguma coisa, porque ele não fez todo aquele trabalho à toa, de graça. Ele vai estar ganhando ao exibir aquela propaganda para você. É o conceito basicamente de quase todo serviço de internet hoje. Ok, ele vai ganhar nisso. Ah, mas por que os adwares, por definição, são malwares? Porque a maioria deles acaba por fazer algo que não deveria, que é receber aí para capturar, monitorar o usuário, roubar dados do usuário e fazer direcionamento de propaganda. Agora, um cuidado. Vamos entender como é que o Google funciona. Google, Facebook da vida, né, como empresa de modo geral, eles fazem muito isso. Você quando está navegando na internet, lá, está usando o Google, alguma coisa, ele está monitorando do que você está fazendo. Qual que é a diferença do que o Google faz para a ideia desses softwares que capturam esses dados? É como ele usa os dados. O Google, ele sabe tudo o que você faz ali. Se você está com o Google aberto, Facebook também, você tem lá os aplicativos do Facebook instalados no seu celular, ele está monitorando o que você faz. Até o que você fala perto do celular, ele grava. O detalhe é que eles guardam essas informações para ele. Ah, mas eu não quero que ele grave. Então para de usar o serviço, desinstala o aplicativo. Ah, mas eu quero usar. Então você tem que fazer isso. É a condição do contrato dele. Não adianta querer bater de frente com isso. É simplesmente você quer usar o negócio de graça, não quer nada. Então você tem que fazer isso. O YouTube, você quer usar o YouTube sem propaganda? Você pode usar, só pagar. Então ele tem ainda a opção de você fazer isso sem que ele faça a ideia de exibir propaganda, mas não quer dizer que ele vai deixar de monitorar você. Então eles fazem isso. A diferença é que quando ele exibe propaganda, é ele mesmo quem está exibindo a propaganda. Ele não está pegando os seus dados e deixando outras pessoas verem os seus dados. Então quando você acessa um site, você vai ver que tem uns campos de propaganda no site. Esses campos, na verdade, são do Google, são do Facebook. É dele aquele espaço, é ele que está colocando aquele conteúdo, não é o site. O site que você está acessando sabe que é você que está acessando o site. Mas ele mesmo não sabe qual é a propaganda que está sendo exibida naquele momento para você. Quem sabe é o Google, o Facebook. E o Facebook, ele sabe que está mostrando para você. Mas o site cuja propaganda está sendo exibida, o produto, a empresa que tem a sua propaganda sendo apresentada para você, que o Facebook, o Google estão mostrando para você, elas não sabem que foi para você exatamente que o Google mostrou. Ela sabe que o Google exibiu para alguém aquilo ali. Mas, na hora que você clicar na propaganda, que você acessar aquela propaganda, aí você vai estar visando o site que está sendo divulgado ali naquela propaganda, o produto que está sendo divulgado, que é do seu interesse, quem é você que a partir daquele acesso está acessando aquele produto. Aí é outra história, aí você já fez a identificação. Isso é legal. Isso pode. Agora, o que acontece com o adware historicamente e que fez com que ele se tornasse um spyware, de modo, por definição, um malware? É porque ele gravava os dados do usuário e pegava o que ele conseguisse coletar de informações e punha esses dados na internet. Ele mostrava, tá aqui, ó. Aqui o CPF, tá aqui o RG, tudo que eu consegui coletar desse usuário, tá aqui. Quem quer comprar? Ah, eu tenho aqui dados de tantos usuários. Então ele vendia essas informações. Então isso fez ele se tornar um carinha desse jeito. Aí você vai falar, peraí. Então eu posso dizer que existe adware, mas que ele não seja um malware? Sim, você pode pegar desde lá da época do MSN, foi um dos primeiros que fazia isso, que colocava lá na barra de contatos lá para você, tinha uma propaganda que você não conseguia tirar, mas você usava de graça o MSN. Há os programas hoje que você tem aí nas lojas de aplicativo celular, em que você instala ele gratuitamente e ainda tem a propaganda lá exibida. Pode ser que ele esteja gravando dados? Sim, tanto que de vez em quando você tem que dar uma olhada, ver se você não tem um aplicativo que é malicioso ali e que você não sabe. E aí, volta e meia são apresentadas essas listas de aplicativos, de certa forma, corruptos, podemos dizer. Mas a ideia é, existem softwares legais, bacanas, e que se mantêm através dessa propaganda de forma lícita, sim. Então, de um modo geral, não só para esse cara, mas para o universo de spywares, antes de falar dos demais, eu posso dizer que sim, um spyware pode ser usado de forma lícita, mas ele, na sua concepção, é ilícito. Mas quando que eu vou usá-lo de forma lícita, legal? Quando, por exemplo, você queira monitorar seu filho, enquanto ele for menor de idade. A partir do momento que ele se torna maior de idade, já não pode, porque daí já é invasão de privacidade. Monitorar marido e mulher não pode, não. Simplesmente é proibido também. E é a questão legal mesmo falando. Mas
Uma empresa querendo monitorar os funcionários, instalar um programa espião nos computadores da empresa para ver se os funcionários estão trabalhando ou navegando na internet, acessando a aula do concurso, estudando, por exemplo, ao invés de trabalhar, ela pode? Pode. Empresa privada tem toda a liberdade de fazer isso, porque ela está oferecendo o equipamento dela, está usando os recursos dela ali, você basicamente está oferecendo serviço. Agora, cuidado com o governo também, porque a partir do momento que você vira o servidor público, lembre-se que você, como servidor, você é uma estrutura do governo, você é parte do governo naquele momento, você tem fé pública e tudo mais, do outro lado é você. Então, aquela história que você sempre estuda lá em direito administrativo, falando assim, se você pegar a viatura da APF, da PRF, do DPEM, o que você pega lá? Pegou a viatura para ir no mercado, para ir lá levar o filho para a escola, para poder pegar a viatura ali, que não esteja acautelada, não seja aquela para uso de plantão e tudo mais, que não tem o que fazer daí, mas que você pegou ali, cheguei no expediente, bati o cartão, fui lá, peguei a viatura para fazer a ronda, aí falei, vou lá pegar da minha esposa em casa e dar uma carona para ela até o trabalho dela. Fudeu, né? Você já sabe, dá um padezinho. A mesma coisa, se você chegar lá no trabalho, abrir o computador, abrir o Facebook, no computador do trabalho, usando a internet do trabalho. Também é o uso de recurso público. Você está usando, além do seu tempo, que você é uma estrutura ali, você está usando a rede da empresa, o computador da empresa. E não adianta você falar assim, eu estou usando o meu celular. Você está usando a internet do órgão? Mas eu estou usando o celular com a minha internet. Pois é, mas era atribuição do seu serviço? Era você trabalhando efetivamente? Você estava dedicado ao seu trabalho? Não, era o momento dos descanso ali, que você foi lá ao banheiro, aproveitou, tal, uma rapidinho olhadinha no Instagram. Então, isso tudo é importante. A empresa ela pode estar monitorando, sim. Então, por mais que você não esteja usando um dispositivo da empresa, em que ela poderia estar monitorando aquele dispositivo, ela monitora a rede. E ela pode monitorar a rede, sim. Só que ela tem que deixar claro que ela faz isso, principalmente se for empresa privada. Tem que falar para os seus funcionários que ela está monitorando isso. Então, muito cuidado com isso, porque a partir do momento que ela faz esse tipo de tarefa, ela se torna responsável por... Já teve casos aí de colegas que simplesmente tiveram o trabalho, foram contratados para implementar a rede de uma empresa, fazer todo o processo de segurança em que ele monitorava toda a rede da empresa e nesse processo ele identificou um pedófilo dentro da empresa. Sim, uma pessoa que enviava e recebia conteúdo pornografia infantil na internet. E aí a empresa se torna obrigada a denunciar o indivíduo uma vez que ela passe a fazer isso. Então por isso que tem aí um ponto muito tênue nesse processo. Então a ferramenta, o spyware, ele originalmente, oficialmente é malware. Pode ser usado de forma lícita? Pode, mas pode. Via de regra ele é malware, beleza? E aí você tem a sua outra variação, que é o keylogger. Então o adware é mais por definição e o keylogger é mais a origem mesmo do spyware. Por quê? Keylogger vem de keyboard, e aí também tem a palavra-chave que pode ser pensada, né? Que é a ideia de capturar as chaves, senhas, e log. Log vem de registro de ações. Então o que seria um keylogger? Seria um malware que faz o registro de ações do teclado. Ou em outras palavras, um malware que captura aquilo que você digita, tudo que você está digitando. Claro que em determinado programa. Então ele captura o que você digita. Você vai perceber que ao longo do tempo, várias ferramentas foram acrescentadas em termos de segurança. Por exemplo, você vai acessar o Internet Banking. Para proteger o usuário contra isso aqui, foi lá apresentado para você o teclado virtual. Aí o teclado virtual faz o quê? Você não consegue usar o teclado físico do computador porque você tem que clicar na senha. Legal. Só que aí, assim como a invasão está ali, a forma de ataque, o malware, você teve uma ferramenta de segurança que foi criada para proteger contra esse tipo de situação. Aí alguém fala, como é que eu vou burlar essa ferramenta de proteção que é o usuário clicar na senha? Já sei, vamos agora tirar fotinhos da tela. E aí vem o Screen Logger, que é o malware que captura fotos da tela do computador. Pode dizer lá, foto avançada da tela do computador. Porque ele não precisa tirar foto da tela inteira, ele precisa tirar foto de onde você clicou só. Então precisa ser só uma areazinha ali, só pegando suficientemente o espaço onde que o usuário clicou para saber onde você clicou. Como tem a sequência de cliques que você realizou, eu sei exatamente onde você está e o que você informou para aquele site. Legal. Então, agora, o que eu faço? Quer ver uma ferramenta que você tem ali dentro do seu sistema operacional, dentro do Windows, que você pode entender mais ou menos como é que funciona a estrutura do spyware de modo geral? Que na verdade é essa aí que eu vou dar como exemplo, é uma ferramenta do Windows, é usada para dar manutenção, ajudar no suporte, e ela faz uma mescla do keylogger com o screen logger. Você tem isso também. Então você tem ali no Windows
Se você está usando o Windows 7, o Windows 10, o Windows 8, procure ali, aperta o menu iniciar e digita ali, gravador de passos. Aí você abre esse aplicativo, inicia a gravação e usa o computador ali por uns 2 minutinhos, encerra a gravação. É isso que um spyware faz. Você vai ver que ele vai gerar um relatório, esse aplicativo que eu estou falando, e ele vai, nesse relatório, mostrar as telas do computador onde você clicou, destacando os campos que foram clicados, o que foi inserido de informação naquele site, no que você acessou. E a ideia básica de um spyware é isso. Lembra que um malware é um programa como outro qualquer. A diferença é a intenção maliciosa por trás dele. Então a intenção maliciosa aqui é enviar para terceiros esses dados. E aí você tem as ferramentas, as maneiras como isso pode ser realizado. Então muito cuidado com o spyware. E cuidado como é que você vai usar essa ferramenta aí dentro do Windows, tá? Fique esperto. Agora, outro malware que é talvez o mais popular do universo de malwares é o vírus. O que acontece? Quando você fala vírus, o nome vírus se pegou, né, por conta da imprensa, da mídia que divulgou muito ele aí, mas as suas características como malware específico são muito relevantes. Como? O vírus é um malware que infecta outros arquivos. Cuidado! Todo malware infecta o computador, inclusive o vírus. A diferença é que o vírus, além de infectar o seu computador, ele vai entrar em um arquivo pré-existente. Ou seja, tem aqui um documento bonitinho e o vírus vai colocar o código dele ali no meio do documento comum que você tem. Tipo, peguei um arquivo do Word, ele vai colocar o código dele lá dentro. Legal! E isso faz com que ele precise ser executado para que ele entre em funcionamento. Então pensa assim, você recebe um arquivo por e-mail. Ao receber um arquivo no e-mail, lá anexo no e-mail, se você baixar o arquivo no teu computador, não tem problema nenhum. Esse arquivo pode ter um vírus dentro dele que não vai acontecer nada. Por quê? Isso aí é característica, é como você resolver questão de prova, tá? Prática é outra história. Mas na regra geral você baixou um arquivo, ele tem vírus, você pode ter baixado, ele não vai estar infectando o teu computador. Mas na hora que você executar aquele arquivo que estava contaminado, e a ideia de infectar outro arquivo, contaminar outro arquivo, você executou o arquivo que estava contaminado com o vírus, na hora que você executou, o que vai acontecer? Ele vai instalar no teu computador, ele vai infectar outros arquivos do seu computador. O vírus, ele naturalmente, ele se espalha por consequência, tá? Ele não foi projetado para se espalhar, mas ele é consequente da sua maneira de agir. Porque na hora que ele entra no teu computador, ele entra em outros arquivos que estão dentro do seu computador. E você, como usuário, acaba mandando esses arquivos para outras pessoas. Ou seja, você mandou um arquivo que estava infectado para outros e a pessoa vai executar o arquivo porque você enviou e ela vai achar que ela precisava e aí ela também vai ser contaminada. Então o vírus se espalha? Sim, mas ele foi projetado para ficar insanamente procurando isso? Não, ele se espalha, mas é consequente do modus operandi dele. E ele causa danos de modo geral. Claro que você tem aqueles vírus que ficam quietinhos na moita, esperando o momento certo de agir e aí causar algum problema. Pode ser que ele trabalhe na moita constantemente para poder monitorar o que você faz. Então o vírus assim, é o mais genérico. As ações que ele pode fazer dependem muito do cenário. Você pode ter um vírus que é do tipo ransomware, que vai ficar sequestrando seus arquivos. Então você tem aí a variação de acordo com o que ele faz. Tanto que a gente vai falar de alguns específicos aí, que são recorrentes em prova. Mas antes, entenda justamente uma outra expressão que é comum de ser apresentada no universo de provas de concurso, que é falar de assinatura dos vírus. Então o que é assinatura? A assinatura do vírus é a identidade dele. É você olhar para um arquivo, olhar para o seu computador e no meio daquela coisa você fala, opa, te conheço. Ou seja, a assinatura do vírus é como se você fosse pensar assim, olha, eu tenho um retrato do vírus, eu tenho a cara dele ali, ó, tenho esse carinha ali. Opa, vi você, estou te enxergando. É essa a ideia. É você pensar assim, tem uma forma de procurar o cara. Pensa na polícia. Você não tem lá quadro de procurados. Pensa assim, esses aqui são os caras procurados. Você tem a foto do infeliz. Às vezes tem uma foto meio antiguinha, né? Pois é, isso dificulta a busca. Tá lá, são os caras procurados. Quando você tem aí informações, você olha alguém na rua, opa, aquele cara está sendo procurado. E aí você consegue capturar mais fácil, porque você vê quem é diretamente. Agora, se você não tem foto, você se baseia no modus operandi. Você fala assim, olha, tem um programa que normalmente altera isso, isso e isso nessa sequência, nesse conjunto de pastas e arquivos do computador. Aí você olha para aquele cara e fala, opa, alguém está fazendo isso aqui dentro. Vou lá, pego esse programa, falo, ó, seguinte, vamos lá para o processo de identificação, vamos rastrear e ver o que você está fazendo efetivamente. É a ideia de como as ferramentas de proteção vão agir. Ela vai tentar olhar para isso aqui, primeiramente, mas não pode se basear apenas nisso. E aí, quando você está falando dessas ferramentas, o estranho é justamente nisso.
às vezes você vai ver questões falando assim, olha, dentre as recomendações de segurança para proteger o usuário, é ele manter atualizadas as assinaturas de vírus. Não é que você vai atualizar o vírus, mas é atualizar o teu quadro de procurados, ter foto mais novinha dos mais procurados, de quem realmente é procurado. É isso que você vai estar fazendo quando você fala da assinatura do vírus. Ou seja, é um mecanismo usado para identificar a sua estrutura, o seu código de fato dentro aí de outros arquivos, no caso do vírus, e na verdade a assinatura de vírus é o termo mais comum, mas você pode ver em provas falando em assinatura de malware de modo geral, não só do vírus. Então cuidado com isso aí. Quais são os tipos principais de vírus que você pode encontrar na sua prova? Você tem aí o vírus de script. O que é um vírus de script? O vírus de script é um vírus que é baseado na linguagem de script, ou seja, uma linguagem como a linguagem Bash Script dentro do Linux, também pode ter lá vírus usando isso. Você tem linguagens de script em vários cenários. A ideia de script é uma linguagem interpretada, que simplesmente interpreta e executa o que ela é para fazer. Então ela não foi previamente compilada. Ok, então tem um cara que se destaca nesse universo. Na verdade, vou colocar dois aqui, né? Você tem aí a linguagem VBScript, também escrita como VBA, acredite, só isso aqui já era uma questão de prova na PF de 2018, então fique esperto. VBScript se escreve VBA, na prova veio escrito VBO e era o único erro da questão. Então, VBScript é o Visual Basic Script, ou simplesmente o VBScript. Tá? Então pode aparecer lá escrito Visual Basic, sim, Visual Basic Script. É justamente a forma de programação, script, que pode ser usada dentro do Microsoft Office. O LibreOffice também reconhece o VBScript. Ou seja, é uma codificação para colocar mais recursos que permite que o usuário faça mais coisas dentro do Office que normalmente ele não faria. É muito usado em editores de planilha, também funciona em editor de texto, apresentação, mas o mais empregado na prática é em editor de planilha. E aí o que acontece? Vem lá justamente a sua descrição. Os vírus que usam essa ideia, ele é um vírus de script? Sim. Então uma pergunta de prova muitas vezes fala, vírus de macro. É um vírus de script. Mas é um vírus de script específico porque o alvo principal desse vírus de macro é o conjunto de arquivos do Microsoft Office. Também funciona no BROffice, LibreOffice e tal. Mas o principal é o Microsoft. Ou seja, você recebe lá um arquivo do Word, um arquivinho lá, bonitinho, comum, como outro qualquer do Word, e você vai executar, e dentro dele tinha um malware, e é executado junto. E na maioria desses casos, ele vai lá e apaga todos os arquivos do Office que você tem no seu computador, ele faz com que o seu Office pare de funcionar, o Word, Excel, PowerPoint, você chega lá, tá uma telinha branca, não consegue fazer nada dentro dele, é isso que ele vai fazer. Então é um malware comum? Sim. Tanto que, se você salvar um arquivo no Word, no Excel, no PowerPoint, usando o recurso de macro, que é um recurso natural você utilizar, você simplesmente vai gerar um arquivo com formato diferente. Na hora que você for abrir esse arquivo, o Word, o Excel, o PowerPoint vão avisar para você, esse arquivo que você está abrindo contém macro. Tem certeza que quer abrir? Pode ser que contenha algum problema. E aí você fica assim, com medo, será que tem algum problema? É, na verdade, a Microsoft tirando o dela da reta e botando o teu na reta. Por quê? Ela falou, seguinte, tá usando macro, se vai ser malware ou não faço ideia e nem quero saber. Mas tô avisando o usuário para que se ele se fuder, ele se fudeu sozinho. Então esse é o problema do VBScript, né? Justamente a ideia de que ele pode ser usado como uma forma de criar malware. Lembra que malware é um programa como outro qualquer. E quer ver um jeitinho bem fácil de fazer isso? Você vai ali no Word, você vai lá dentro da aba exibir, dentro do Word, já tem lá o recurso para você gravar macro. Ou você habilita a própria aba desenvolvedor. Aí você grava macro. O que é gravar macro? Ele vai gravar uma sequência de passos. Você inicia a gravação, vai lá no menu arquivo, apaga tudo que está lá, seleciona, vai lá no menu arquivo, abrir ou salvar como, seleciona tudo que você encontrar lá dentro daquela janelinha, apaga, sim, dá para apagar por ali. E aí você fecha, cancela, salva o documento, encerra a gravação da macro e aí pega esse arquivinho que você acabou de criar, pega ele e manda pro teu coleguinha de coração, aquele que você quer ferrar com ele, e aí o cara vai abrir e a macro vai ser executada. A macro pode ser vinculada ao fato do usuário abrir o arquivo, ao fato do usuário clicar em alguma coisa dentro do arquivo. Então você pode estar fazendo as várias formas. Veja que é fácil criar um vírus de macro. Sim, só que é algo que justamente merece a devida atenção no contexto de provas de concurso para entender quem ele é, o que ele usa e qual a característica que ele explora. E tem aí outro vírus que usa script, que é o vírus que usa o JavaScript. É aqui, na verdade, um problema, tá? Quando a gente trabalha com esse cara, aqui eu coloquei a ideia do bot, mas na verdade a ideia é da web, tá? Cuidado com isso aqui. Um vírus do tipo que usa o JavaScript. JavaScript é uma linguagem de script usada em páginas da internet.
Então, simplesmente você vai estar navegando na internet e você está usando script, quase que sempre. É a estrutura responsável por validar formulário, por exemplo, na hora que você vai acessar um site, para dizer se você preencheu todos os campos ou não. Isso aí é o JavaScript. Então, o que acontece? Eu consigo fazer com que um programa altere e afete o computador do usuário ali. E aí, só o fato do usuário acessar, o usuário executou alguma coisa, que foi o site. Então, acessou, pronto, já executou. Então, um site pode ser um vírus? Pode. Então, o site pode ser um vírus, dado esse exemplo característico aí. Então, cuidado com o vírus do tipo script. Consequentemente, também acontece dentro do e-mail, mas daí é outra situaçãozinha mais particular. Então, um site que é um malware. Pois é, tem uma situação mais específica e mais complexa ainda, que é o Internet Explorer. Ele tem um recurso chamado ActiveX, que foi criado lá pela Microsoft lá atrás. O ActiveX só funciona no Internet Explorer. Nenhum outro navegador quis fazer funcionar justamente por conta desse problema. O ActiveX, ele dá poderes ao site, ele permite que um site use comandos específicos que podem acessar recursos do sistema operacional. Tipo, em vez de usar o recurso, a memória, o processamento do navegador para exibir um vídeo, ele usa o Windows Media Player do seu computador. Sem abrir o Media Player, ele usa o programa por baixo ali para que ele faça a exibição do vídeo para você, mas para você está dentro do navegador. E aí ele usa isso aí, ou seja, o site permite que a Microsoft, né, o ActiveX, permite que o site tenha poderes de controlar o seu computador. E aí você já viu a merda que é isso daí, tanto que nenhum navegador implementou. Aí a Microsoft, depois que colocou o recurso do ActiveX, criou uma ferramenta dentro do Internet Explorer chamado filtro do ActiveX. O que ele faz? Ele avisa você, que nem aqui, na estrutura da macro. Ó, esse site que você está acessando tem ActiveX. Você tem certeza que você quer acessar? Ó, fique esperto, ele pode ter problemas. É um site confiável? Beleza, então acessa aí. Tipo, ela dá um negócio, abre o buraco da segurança e deixa o usuário se lascar sozinho. Então, cuidado com relação a essa estrutura, ficar sempre atento. Evitar usar o Internet Explorer já é uma boa. Só usar ele em casos de sites que exploram e só dá para usar o Internet Explorer, que ainda tem. Mas tudo bem. Então, o JavaScript, aí é a sua utilização, de forma errada. E o vírus de boot? O vírus de boot aparece bastante. Teve um vírus aí mais antigo que fez um estrago gigantesco, e lá em meados de 2002, 2000, ele fez um estrago absurdo e fez com que o vírus de boot entrasse no mapa de piores ataques possíveis que ocorreram, né, naquela época. O que acontece? É um malware que danifica a MBR, a Master Boot Record, ou seja, a chamada trilha zero do HD. E aí é justamente o alvo, o HD magnético. Havia uma disponibilidade dentro do Windows que permitia que um malware conseguisse controlar diretamente o HD e simplesmente, qualquer programa, controlar o HD e forçar o HD a trabalhar de modo que estragasse fisicamente a trilha zero. Esse é um malware que danifica o físico do computador, parte física mesmo. E aí danificava a trilha zero. Acontece que danificar a trilha zero, o HD é como se não existisse. Os dados estão todos lá dentro do HD, só que eu não consigo mais acessar. Basicamente, pega o HD e joga fora? Não, até tem como recuperar, mas é literalmente uma cirurgia que você tem que fazer no HD. Você tem que tirar a trilha zero de um HD bom e colocar no HD danificado. Mas é um processo extremamente delicado, tem que ser feito num ambiente controlado, tem toda a questão ainda de que tem que achar um modelo de HD igual ao que você tinha danificado. De preferência, o mesmo lote. Tá? Se não for o mesmo lote, mesmo modelo, marca, configurações, tamanho, dimensão, tudo mais, mas que fosse no mesmo lote seria favorecedor aí para o processo. Então, é o problema do vírus de boot. Danifica a trilha? Zero. E, consequentemente, você não consegue ligar o computador porque não tem mais o HD ali para o computador. Cuidado para não confundir com o bot. E aí é que está o grande perigo desse cara. Vírus de boot é uma coisa, bot é outra. 2 ozinho, boot. 1 ozinho, bot. Tranquilo? Vírus mutante. Vírus mutante é um vírus que tem uma capacidade inata de alterar a sua assinatura. Ou seja, ele entra no teu computador, mas de tempos em tempos ele evolui, ele cresce, ele fala, opa, o antivírus conhecia a minha versão anterior, agora eu tô diferente, agora eu cortei o cabelo, a barba, eu tô diferente. Esse é o vírus mutante. Consegue alterar a sua estrutura, justamente com a intenção de não ser identificado. E o vírus Time Bomb é o mais basiquinho aqui, mas que já apareceu em provas. Time Bomb é um vírus bomba-relógio. Ou seja, a ideia de que um vírus pode estar pré-ajustado para que ele entrou no teu computador, ou seja, ele infectou o teu computador em um momento, no momento que você executou ele. Mas esse cara só vai fazer alguma coisa em determinado momento. Por que isso é bem comum? Porque quando você pega um malware
e ele entrar no teu computador e já sair executando, fica fácil rastrear de onde que ele veio. Tipo, eu instalei tal coisa, aí apareceu o malware. Já sei, ele veio com a instalação daquilo. Agora imagine um malware que vem, ele infecta o teu computador em um momento, e só vai dar sinal que está no teu computador, só vai fazer alguma modificação no teu computador, tipo, dias, semanas, meses depois. Você vai conseguir associar ele diretamente à origem? Tipo, foi na hora que eu instalei esse programa que eu peguei esse malware. Então, é aí que está a ideia do vírus do tipo Time Bomb. É deixar mais tarde, né, dar um lapso temporal do início da sua infecção ao início das suas ações diretas. Então, é o perigo desse carinha aí mesmo. Dificulta um pouco o rastreio. Aí a gente tem os outros dois carinhas da brincadeira, que são o Worm. Quem que é o Worm? O Worm é o verme, na tradução direta. Ele é um malware automático, sim. Enquanto que o vírus precisa ser executado, o Worm não precisa. Ele vai criar cópias dele mesmo automaticamente, e a cópia dele inteira, tá? Enquanto o vírus entra em um arquivo que já existe, o Worm não entra em outro arquivo. Ele tem o seu próprio arquivo, ele é autossuficiente. Então ele cria uma cópia automática dele mesmo, ele coloca essa cópia em várias pastas às vezes, é o mesmo arquivo, imagina o mesmo arquivinho em todas as pastas do seu computador. Pronto, ele já se espalhou e é um malware que acaba afetando o seu computador porque ele influtua o HD com um arquivo pequeno, mas que aí você não consegue rastrear e apagar ele, e aí o seu HD parece que está cheio. Então um probleminha dele. Outra situação, ele se espalha e o meio que ele mais se espalha é a rede. O vírus se espalha? Se espalha, mas ele foi projetado para ficar loucamente se espalhando? Não. Quem faz isso é o Worm. O Worm ele foi projetado para isso. Em termos de característica, o Worm e o próprio bot são muito parecidos. O Worm controla o computador do usuário remotamente? Sim, com a intenção de fazer ataques. Ele quer ser discreto no computador do usuário? Sim. Ele não quer que o usuário perceba que ele está utilizando o seu computador. Então, são características do Worm, mas também são características que você pode mencionar lá, vinculadas ao bot especificamente, ok? Então, o Worm, malwarezinho sem vergonha, mas que dá dor de cabeça. Não preciso clicar nele, ele automaticamente se executa. E o cavalo de Troia? O cavalo de Troia é um malware que contém outros malwares. Então, ele é dado para o usuário como um presente. É literalmente baseado na história lá de Homero, falando a respeito da guerra entre Troia e Grécia, onde que ele diz lá justamente a situação que os gregos, para vencer os troianos, o que ele fez? Os gregos foram lá, né, Aquiles, os seus mirmitões e tudo mais, eles entregaram para os troianos um cavalo, porque na verdade os gregos estavam se fudendo na briga. Foram lá e entregaram um cavalo gigante, né, uma obra monumental e de madeira feita com os restos das embarcações que haviam sido quebradas durante a invasão às praias da cidade de Troia. Legal, só que aí pegaram esse cavalinho e colocaram soldados lá dentro. Então fizeram um cavalinho de madeira, faz de conta que isso aqui é um cavalinho, e encheram dentro do cavalo, colocaram rodinha, tá, para carregar o cavalo de um lado para o outro, e colocaram lá o Aquiles e seus mirmitões e mais uma galerinha aí, o que coube ali dentro. Mas estava tão apertado que estava difícil. E deixaram eles lá, esperando, e recolheu todo o exército dos gregos. Para quê? Deixaram o cavalo lá e esperaram a coisa acontecer. Os troianos olharam para o cavalo, que era um símbolo do deus, né, dos mares, Poseidon e tudo mais, e eles falaram, olha, eles fizeram uma oferenda a Poseidon para garantir uma boa viagem de retorno à casa deles, né, viram que perderam, aceitaram a perda da guerra, voltaram. Pois é, mas não era isso não. Aí eles falaram, pô, é um cavalo, tem que botar, era um símbolo para um deus, tem que colocar lá perto do templo. Leva lá isso aqui e coloca lá do lado do templo lá dos deuses. Beleza. Os troianos, boca aberta, levaram o negócio lá para dentro. E aí, quem que executou isso aqui? Quem que levou o cavalo para dentro da cidade? Foram os troianos. Então, ele precisa ser executado? Precisa. O usuário vai executar, vai pegar aquilo ali. Se o usuário não pegar, não acontece nada. Tivesse deixado lá na beira da praia, se tivesse feito um ritual de homenagem e falasse assim, ó, taca fogo no cavalo para homenagear, para que a fumaça liberte o espírito deles, não sei o quê. Aí ia libertar um churrasquinho à grega aqui. Mas, simplesmente, o que eles fizeram? Levaram para dentro da cidade. Executou. Né? E aí, na madrugada, enquanto os troianos estavam lá bebendo, festando, feliz da vida que tinham ganhado a guerra, os mirmitões que estavam ali dentro saíram de dentro do cavalinho, mataram os poucos guardas que estavam sãos e foram lá e abriram os portões da cidade. E aí você vê justamente a ideia. O cavalo de Troia usa essa mesma estratégia. É um malware que aparece que é um presentinho, ele precisou ser executado, o usuário tem que aceitar o presente. Dentro dele tem outras coisas.
Ele serviria para ser um cavalinho de madeira, era bonitinho, agradava lá os deuses. Sim, servia, fazia o que aparentava. Mas dentro dele tinha um monte de malware, um monte de problemas, que foram lá e abriram portas do computador do usuário para que outros malwares entrassem. Ou seja, os gregos todos chegaram lá, invadiram a cidade, fizeram a chacina, matou a galera tudo e começou a briga por causa de uma mulher. Vai começar a brincadeira aí, né? Helena de Troia deu merda. E aí, o que você vai perceber é, o cavalo de Troia, ele usou todas essas estratégias. Ele controla o computador do usuário para poder abrir a porta? Controla. Ele precisou ser executado, ele contamina o computador do usuário? Contamina. Mas perceba que, assim como o vírus, assim como o próprio worm, o cavalo de Troia, eles têm características comuns, que são: os três conseguem controlar o computador do usuário, os três conseguem abrir portas, os três vão explorar falhas, só que cada um com uma perspectiva diferente disso. O vírus, ele explora falhas para poder entrar no teu computador, para controlar o teu computador e causar danos. Então ele controla o seu computador para causar danos. Ele abre portas para ataques maiores virem? Sim, ele deixa a brecha ali para garantir que ele vai ficar mais tempo. Agora o worm ele faz o contrário. Ele vai lá e controla o teu computador para usar o teu computador, por exemplo, no ataque de negação de serviço. Ele explora falhas como, por exemplo, aquela lá do autorun.inf e faz com que o usuário traga o arquivo automaticamente para dentro, porque o Windows vai executar aquilo ali e não foi o usuário. E o cavalo de Troia explora essas falhas para trazer outros malwares para dentro do seu computador. Você vai perceber que, muitas vezes, um cavalo de Troia ele pode receber o nome do malware que ele contém. Então tem ali no seu material uma listinha de alguns nomes possíveis para o cavalo de Troia. Não vou entrar no mérito deles, mas justamente você tem que ter um cuidado. Por exemplo, o cavalo de Troia que tem um spyware, que é o mais tradicional você encontrar. Então eu posso dar um spyware cavalo de Troia, um Trojan Spyware? Sim, ele tem um malware lá dentro que tem por interesse ser espião e gravar os dados do usuário. Tudo isso aqui depende justamente da finalidade. E é essas características que destacam principalmente esse elemento que pode ser cobrado na prova. Quer ver como que isso aparece? Olha a questãozinha. Códigos maliciosos, malwares, são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em computador. Assinale a alternativa que apresenta somente tipos de malware. Ó, legal. Aqui o Firewall é uma ferramenta de segurança, então não é malware. A log é só registro de ações e cookies. Cuidado, existe vírus de cookies, tá? Só que daí é vírus de cookies. Cookie sozinho é uma coisa. Da mesma maneira que bot é uma coisa, é um malware, vírus de boot é uma coisa, mas só o boot sozinho é outra. Então cuidado aí com as expressões. Então aqui ele tem spyware ok, cavalo de Troia ok, vírus ok, worm ok. Então a alternativa C é o nosso conjunto. Na alternativa D você tem ali problemas, que é o Firewall, que ele traz ali para você. Então o Firewall ele não é uma ferramenta, ele é uma ferramenta, e o log também. Agora o cavalo de Troia e bot são malwares. Próxima questãozinha. Existem diversos tipos de malwares que podem infectar e prejudicar os computadores. O tipo de malware que se disfarça como programa legítimo para ser instalado nos computadores pelo usuário, denominado de quem que se disfarça aí, que parece uma coisa que o usuário precisa efetivamente, mas que aí o usuário vai instalar e vai descobrir que veio alguma coisa junto. É o cavalo de Troia, ele que vai ter alguma coisa aí, ele que se passa por algo legítimo, algo que o usuário precisa de fé e fato. Então veja, é esse tipo de situação que vai aparecendo na sua prova. A gente tem que pensar justamente na proteção. Como nós vamos nos proteger diante de todos os problemas que existem aí. Agora, lembre-se de uma coisa. Primeira coisa quando a gente fala em segurança de informação é perceber que essa matéria ela é maior do que a informática. Ela é estudada pela informática dentro do universo de redes, inclusive. Mas ela é transcendente à estrutura da informática, porque você pensa em segurança antes mesmo da informática existir. Desde o momento em que as pessoas começaram a trocar mensagens com o interesse de fazer isso de forma sigilosa, sem que terceiros vissem, ou seja, na hora que a sociedade organizada começa a ter mais aquela ideia de manipulação de informações, troca de dados com uma pessoa ou outra, ou mesmo amantes trocando informações aí de forma sigilosa, secreta, sem que outros percebam, pensa-se na necessidade de segurança. Então ela vai muito além da informática. A informática só trata dela. Tanto que é uma matéria que pode ser cobrada até mesmo em provas de arquivologia, por exemplo, que é um outro universo que explora ela. Então aqui você está trabalhando com estruturas que dizem respeito à segurança de informação. Legal. Mas nesse momento nós vamos focar especificamente na segurança voltada para a área de tecnologia da informação. Só que antes de entrar nesse aspecto,
a gente tem que olhar o seguinte: quando a gente fala em segurança de informação, a segurança de informação ela pode ser trabalhada em dois contextos principais. Ela pode ser apresentada para você de uma forma física. Estou trabalhando com segurança física. É todo aquele mecanismo, toda aquela estrutura que você vai implementar dentro de um ambiente para controlar quem vai poder acessar ao próprio ambiente ou a informação que está ali guardada naquele ambiente. Isso vai desde você ter uma porta, vai desde você ter ali um guarda protegendo o acesso à informação. Então todos esses são mecanismos de segurança física. Sim, eles podem estar associados à segurança da informação, mas você pode perceber que já está bem no limiar, tanto segurança da informação como segurança propriamente dita das pessoas, do ambiente que cerca. Por exemplo, você chegar num banco, você tem ali uma porta magnética, você tem um guarda armado, muitas vezes, justamente com o interesse de proteger aquelas estruturas que estão ali dentro, financeiras, as pessoas que estão ali dentro de uma possível ameaça em virtude de alguém buscar ali subtrair valores. Então você tem aí justamente esses elementos, mas não é só quanto a isso que a gente precisa se preocupar. Então aqui nós vamos começar a pensar na informação, evitar que terceiros acessem ela. E aí essas portas, elas já podem estar integrando aí mais elementos. Por exemplo, eu tenho uma porta, mas essa porta ela tem um controle por digital, ou ela usa um controle por crachá que só aquela pessoa e esse crachá é identificado, passa lá o crachá com um leitor de RFID, com um leitor de código de barras, ou alguma forma de ler dados daquele dispositivo. Legal. Ainda é um mecanismo físico de proteção dos dados. Ele tem sistemas, sim, voltados e estruturados nesse contexto, mas quem vai estar determinado ali, a porta em si, é mecanismo físico. Agora, o que pode ser trazido aí para o universo lógico de segurança? É o conjunto de regras e determinações de quem pode acessar aquele ambiente. Então, quando eu estabeleço, olha, esse espaço aqui só pode ser acessado por fulano e beltrano, o resto não pode acessar, aí eu já estou num ambiente lógico de segurança. Estou dizendo que ele vai poder ter acesso àquela estrutura. Então, os níveis de controle ele já podem ir para um contexto mais abstrato. Agora, a estrutura mesmo é a porta, o guarda é o mecanismo físico de proteção. Ok. Então, na parte lógica, o que mais a gente vai empregar é a questão de login, senha, políticas de segurança e, claro, o que a gente vai trabalhar nessa aula, que são as ferramentas e técnicas de proteção que são aí empregadas no ambiente digital de segurança e informação. Então, é aí que a gente está pensando agora. Quando você coloca essas políticas, a gente vai trabalhar no momento mais específico e você tem a questão de senha também no momento mais específico. Além do login, a ideia de você representar o usuário, a gente tem todas essas ferramentas e técnicas no ambiente virtual. Mas cuidado, pois elas também existem fisicamente como equipamentos. Então você tem equipamentos? Sim, mas é um equipamento que está num contexto de proteção de dados que estão sendo transmitidos, recebidos, enviados através de um ambiente de rede. Então é ali que a gente vai pensar nessa situação. E o primeiro que está aí num auge de questões de prova, que você tem que ter um certo cuidado, é em relação ao tal do IDS e IPS. Na realidade, você poderia tomar esses dois carinhas como uma coisa maior, com a própria ideia do sistema como um todo. Por quê? Quando você fala IDS e IPS, primeiramente o IDS ele é um sistema de detecção de intrusão. Então, aqui está o núcleo dele, né? Falar que ele é um sistema de detecção, então você vai estar detectando a coisa, só. Ele só vai acusar, só vai avisar, tem alguma coisa errada. Então ele vai detectar a intrusão. E você tem o IDS, que é o sistema de prevenção. Então aqui está o núcleo justamente da ideia do que ele vai fazer. Ele vai prevenir de fato. Ele vai ter mais ações a serem executadas. Mas o detecção não vai executar nada? Ele vai te avisar. Então a única atividade que ele executa é essa. Embora a gente vai ver algumas particularidades aí. Então, primeira coisa é distinguir entre esses dois ambientes. Aqui a gente vai acabar olhando mais para a ideia geral da estrutura, IDS e IPS. Mas entenda que eu posso falar assim, olha, eu tenho aqui uma ferramenta, um software, um outro programa que entra no contexto de IDS. Sim, tem ferramentas, softwares que entram no contexto de IPS. E para poder dizer se ele está nessa estrutura, se ele faz parte do IPS ou do IDS, e aí usando a ideia de sistema não como um programa, mas sistêmica de conjunto de estruturas, fluxo de controles e tarefas. Então olhando para isso, e aí você fala, olha, eu tenho uma estrutura que a função dela é só detectar, e ao encontrar alguma coisa errada, avisar que há alguma coisa errada, então ele é um sistema de detecção. Agora, se eu tenho algo que está ali no meio da comunicação, a informação tem que passar por esse cara, porque é ele que vai dizer se a informação prossegue ou não no fluxo de dados que ela está seguindo.
O cara que vai dizer se pode ou não aquilo, se vai permitir a ação acontecer ou não, aí eu estou falando de prevenção de intrusão. Então, todo o equipamento, medida de segurança e tudo mais que for tomada nesse contexto, eu vou incluir, vou associar a essa estrutura. Muito bem. Então, como que a gente diferencia? Os dois eles são parecidos e as medidas iniciais são iguais. Os dois vão monitorar o ambiente, vão monitorar o cenário ali buscando a segurança e vão detectar se há problema ou não. Então, os dois vão olhar, opa, tem ali um problema. A diferença é justamente que o de IDS, detecção, ele só vai avisar, falar, olha, seguinte administrador da rede, tá tendo um acesso indevido lá dentro, dá uma olhadinha, vê se eu estou certo, se é algo que realmente merece atenção, precisa ser observado de perto, impedir que aquele usuário continue, algo do gênero. Então ele vai passar essa ideia de notificação. Então ele tem como uma ação notificar e avisar. Tanto que a gente pode pensar nele estruturalmente, né, num desenho, apresentado da seguinte forma. Você tem lá a internet, você tem, por exemplo, o Firewall. Aqui a gente vai falar dele lá no finalzinho, mas entenda que o Firewall, propriamente dito, ele pode ser apresentado em qualquer uma dessas duas situações. Tudo depende do que ele vai estar fazendo. Então, ele aqui, vamos entender que ele pode aparecer nesse esquema tranquilamente. Então, por exemplo, no IDS, você pensa ali, tem o Firewall e aqui um switch. Um equipamento de rede ali para fazer a troca de informações, conectar dois ambientes. E aí o IDS é paralelo, em que o IDS ele só fica olhando o que está passando por ali. É tipo aquele cara que senta lá na beirada da cerca e fica olhando o movimento. Fala, o vizinho lá entrou alguém estranho, só fica olhando, cuidando da vida dos outros. É isso que é o IDS. Ele é o cara que fica lá cuidando da vida dos outros. Em relação ao quê? Aquilo que vai estar passando lá para dentro da rede interna da instituição. Beleza. E o IPS? O IPS ele vai estar ali no meio, a informação passa por ele. Esse carinha, ele vai justamente aparecer ali. Por isso que foi que o próprio Firewall pode ser visto principalmente como IPS, mas pode ser apresentado de outra maneira. Mas ele está ali justamente dizendo, ó, a informação que está tentando passar para a intranet, ela pode passar ou não pode? Porque além de monitorar, detectar, ele vai aparecer com essa palavrinha aqui, ó. Ele controla, ele tem uma autonomia no processo. Então ele é uma estrutura mais autônoma. Ele já está pré-programado com tarefas do tipo, opa, esse arquivo eu identifiquei, constatei que é um malware. Então apaga ele e não deixa ele seguir o caminho que ele está tentando seguir na rede. É essa a ideia que você tem quando você fala do IPS. Então ele vai prevenir realmente a ação. Legal, então detectar e prevenir a intrusão. Show de bola. Mas é só isso que a gente tem? Não, existem outras ferramentas e outros detalhes sobre o IPS e o IDS. Então vamos olhar aqui como o IDS ele vai estar atuando e quais são os seus tipos. Começando pelos seus tipos. A gente tem dois tipos básicos e basicamente a mistura deles. Tá? Você tem o HIDS. Perceba que agora a gente já foca mais no IDS. Por quê? Lembra que IDS e IPS, no geral, detecção, são comuns. O que muda é a ação, de fato, lá no final que ele trabalha. Mas o IDS tem aparecido em provas alguns argumentos mais nesse sentido. Falar justamente da maneira como ele atua, né? O tipo de IDS. Você tem aquele que é baseado em host. O que é o baseado em host? Simplesmente ele vai olhar o que acontece dentro de um computador. Ele ignora o que acontece com a comunicação desse computador. Ele não vai ver o que está entrando ou saindo da rede daquele computador. Ele está olhando o que esse computador está fazendo. Então ele vai ser usado, por exemplo, para identificar se tem um malware naquele computador. Mas como assim? Eu vou apresentar para você, olha, eu estou olhando aqui para os controles de eventos, em acessar arquivos, a manipular a instalação de programas ou não, elementos do sistema operacional que estão sendo acessados e fazer esses registros de ações, né? Olhar para todos esses registros de ações que o sistema operacional acaba realizando para poder identificar, está tudo ocorrendo como deveria ou há algo anormal nesse processo. Mas isso do dispositivo. Isso pode ser aplicado, por exemplo, no servidor? Sim, eu coloco lá esse cara dentro do servidor, ele vai ficar olhando para dentro do servidor o que está acontecendo estranho dentro do servidor. Se ele está enviando ou recebendo dados, não é o objetivo ali. O objetivo é olhar as ações internas mesmo, para saber se ele está contaminado ou não por algum malware e assim por diante. Então, o IDS no tipo H, né, que é o HIDS, do host, ele está pensando o host como dispositivo. Então, pensa justamente nisso, né? Ele trabalha como um único host, como um único dispositivo. Então, está analisando a estrutura daquele computador. Legal. Mas aí você tem que pensar no fluxo da rede também, ou seja, as informações que estão sendo trocadas, trafegadas através da rede. Aí entra o NIDS, né, que é justamente o N de Network. Então, o Network IDS. Então, ele é o IDS baseado em rede. Então, justamente esse rede aqui vem do Network. Então, está falando aí já da sua estrutura de rede.
Então ele vai monitorar, vai analisar, só que agora o tráfego de rede exatamente. E ele vai olhar toda a rede ou naquele segmento. Pensando aqui na nossa análise, é naquele segmento, naquilo que passou naquele espaço da comunicação. Então ele tem um segmento de rede no qual ele vai estar configurado e analisando. Posso pensar na rede como um todo, que seria a ideia do que está entrando e saindo para ela, ou posso pensar só em um segmento, uma sub-rede que foi ali criada. E aí você tem o híbrido, que é o mais tradicionalmente aplicado. Você não pensa numa segurança só local, você tem os dois universos. Você tem a preocupação com a segurança do dispositivo e você tem a preocupação da segurança da rede como um todo. Então, na prática, hoje, você pode pensar que todos os sistemas de detecção das instituições e tudo mais, eles buscam ser sistemas híbridos. Ou seja, que eles aplicam as duas situações. Tanto preocupação com relação ao tráfego da rede, monitorar e cuidar da rede, como o monitoramento do próprio dispositivo. E aí você pode ter um servidor, pensa assim, um equipamento na rede responsável por coletar essas informações. Então cada computador tem lá o seu IDS local, o host, e ele vai repassar os relatórios, os dados que ele apresentou, identificou, ele vai estar encaminhando essa informação diretamente para esse servidor, que vai coletar e vai fazer análise, vai comparar, falar, opa, todo mundo está igualzinho ou tem alguém que está trabalhando diferente? Então aí as maneiras como isso ocorre tem ainda alguns desdobramentos. Mas também a gente tem que pensar o seguinte, como que ao olhar para o equipamento ou para a rede, o IDS ele vai ter a capacidade de dizer, ó, isso é um malware, é um ataque, é uma ação errada, é uma anomalia, é um problema, ou tá tudo de boa, tá tudo certinho, tá nos conformes e segue adiante. É através das formas de detecção. E aqui a gente vai falar forma de detecção tanto para o IDS, como olhar especificamente para outras variações que são os anti-malwares. Por quê? De um modo geral, lembra que eu falei que eu posso pegar e dizer que uma coisa está ligada à outra e é parte da outra. Aqui a gente trabalha segmentado, separando as coisas e até mesmo sendo redundante algumas, porque é a maneira como a prova traz para você. O meu objetivo aqui não é ensinar você a como isso aqui funciona na prática. Não é fazer você se tornar um exímio técnico ou analista de segurança de rede. Eu quero que você resolva as questões de prova. Então, vamos para olhar para a análise da prova. Como que ele funciona, o IDS, para detectar? Ele pode ser baseado em assinatura. Qual que é a vantagem e desvantagem? A vantagem de uma identificação por assinatura é que eu sou mais preciso, que eu vou olhar para o negócio que eu já conheço e vou conseguir constatar dizendo, olha, isso aqui é exatamente um malware, é um ataque, é uma invasão, é algo que eu vou barrar, não vou deixar acontecer, ou vou comunicar o cara lá da administração dizendo, ó, tá acontecendo esse tipo de ataque. Você quer ir lá ver ou vai deixar acontecer? Então eu consigo identificar. O problema é que eu preciso conhecer. Então eu identifico com maior precisão aquilo que eu conheço. Mas e se for algo novo que eu não conheço? É aí que vem a detecção por anomalias. Ou seja, eu vou analisar aquilo que está fora do padrão. Opa, aconteceu ali uma comunicação que não deveria acontecer. Então, aí eu consigo prever novos ataques, né? Prever não, né? Mas constatar novos ataques. Falar, ó, isso aqui é uma coisa nova, isso aqui é diferente. Tem um comportamento típico, tem uma forma tradicional de um ataque, de um malware, de uma invasão que está acontecendo, não é algo que eu conheço, não consigo identificar pela assinatura, então eu vou avisar para que a estrutura vá lá e faça, né, de administração, a análise mais detalhada e identifique se é realmente um malware ou não, um ataque ou não. E aí está o problema. Ao mesmo tempo que ele consegue identificar coisas novas, situações novas, ou iniciativas de ataque desconhecidos, ele acaba gerando muitos falsos positivos, tá? O que é esse falso positivo? É aquela situação, eu encontrei ali algo que não conheço, então eu acredito que seja errado, mas na verdade era uma nova forma de transação de dados, um novo aplicativo, uma nova porta que foi liberada ali por um protocolo específico daquele aplicativo, e aí o sistema de detecção acabou achando que aquilo era uma situação errada. Então ele gera muitos falsos positivos que merecem o devido tratamento para serem identificados. E aí tem as duas situações. Você tem no IDS que só avisa para o pessoal da administração e tem o IPS que vai ter alguns tratamentos. Então o problema do IPS, quando você pensa, é nesses falsos positivos, o que ele vai acabar fazendo para estas situações. Imagina que ele bloqueia a comunicação. Se ele bloquear a comunicação, eu vou ter que descobrir lá depois que não tinha nenhum problema. Então o usuário vai reclamar, vai vir lá pedir para liberar, porque não estava dando certo. De certo modo, em termos de segurança, é mais interessante isso, você bloquear. Se alguém se manifestar e dizer, olha, não estou conseguindo fazer, preciso fazer, aí eu vou lá e libero e vejo que realmente era algo importante. Agora, se ninguém se manifestar,
Ou era realmente um ataque, uma praga que estava tentando utilizar daquela brecha, daquela estrutura, ou o usuário não estava tentando fazer algo que não era tão importante ou relevante ou necessário, ou ele conseguiu fazer de outra forma. Então, simplesmente você começa a fazer uma certa mensuração no próprio ambiente de trabalho. Então, por anomalias, tem aí lá suas vantagens que devem ser analisadas. Agora, como que a gente vai trabalhar com o IDS e o IPS? Você tem as duas formas que a gente acabou mencionando, só que vamos colocar aqui numa outra perspectiva. Você pode falar assim, olha, eu tenho lá um IDS que é passivo, que ele só avisa. Ah, eu tenho um IDS que é reativo, ele tem algumas ações pré-programadas, ele não chega a ser um IPS, mas está perto, próximo a isso. Ou seja, ele já tem ali algumas tarefas que ele vai executar, caso ele encontre o problema, fala, opa, para aqui, vamos fazer outra coisa, vamos evitar essa comunicação, bloqueia o endereço IP, troca a porta, redireciona a informação lá para o administrador para ele analisar, copia esses dados, então você pode deixar algumas ações programadas aqui. Então, ele pode ser o passivo, só avisa, só tá lá de olho, né, o vizinho cuidando da vida dos outros, e o reativo, que é aquele lá que vai lá, ó, vizinho, a tua filha saiu lá, tá horário, enquanto você não estava em casa, veio o Beltrano lá na tua casa. Então, ele pode ter algumas ações previstas aí também, né? Então, a ideia dos modos de uso desse cara. Agora, falando aí mais especificamente em estruturas e ferramentas que podem ser colocados nesse cenário de DSPS, a gente começa a falar dos anti-malwares. Na verdade, é o correto usar o termo anti-malware por ser mais genérico, mais amplo e considerar aí situações onde que pode ser pautado individualmente. Por exemplo, você pode pegar em questões de prova falando especificamente do anti-spyware. O anti-spyware, ele vai proteger, num contexto mais específico, contra spywares. Legal. Mas ele também pode estar vinculando ali para você questão de spam também. Então ele tem o spam, ele tem a questão dos spywares, que é o objeto principal dele, tá? Então vou proteger contra spyware. E ele também pode estar trazendo para você situações como, por exemplo, os pop-ups, que aparecem lá, que são as janelinhas chatas que trazem alguma propaganda, algo do gênero, quando você está navegando na internet. Lembre-se que o pop-up é uma janela, necessariamente. Só aquela figurinha que aparece na tela lá não é necessariamente um pop-up. Tem que ter a estrutura de janela do Windows, botar lá a barra de ferramentas, barra de títulos do navegador, embora os navegadores hoje não exibem a barra de ferramentas, mas tem que ter lá a barra de títulos, pelo menos, nessa estrutura para dizer que é um pop-up. Então os anti-spywares, eles ajudam também nisso. A finalidade deles é proteger contra spyware, mas também ajudam a proteger contra pop-ups que estão aí, né, na internet. Ok, mas ele é mais específico. Ele é um anti-malware? É. Agora você tem o antivírus. Cuidado, quando a gente fala antivírus, na realidade o termo antivírus hoje, ele é aplicado de forma mais genérica. O antivírus eu poderia substituir de uma forma mais correta pela palavra anti-malware. Então hoje antivírus não é só proteção contra vírus, nunca foi. Falar, só protege contra vírus? Não, ele é mais amplo, ele tem mais estruturas. Então cuidado, posso usar a referência anti-malware ou antivírus. Agora anti-spyware. A gente tem alguns anti-malwares, né, alguns antivírus no mercado, que também já tem o recurso anti-spyware, mas não são todos. Então tem que ter um cuidado em relação a esse cara. O antivírus então é mais encorpado? É. O anti-spyware é mais específico para algumas situações. Legal. Agora, de um modo geral, o que esses caras têm? Eles têm alguns métodos de detecção, principalmente aí o antivírus, né? Que é o cara mais amplo. Que você vai estar pensando assim, na assinatura, que é a ideia aí que a gente falou do IDS, é a ideia de você ter o retrato de fato. Você pensa assim num cenário policial. Você chega lá na delegacia e tá lá o quadro de procurados, as fotos dos carinhas que estão sendo procurados. Você olha pra foto, você vê o cara na rua, o cara que está sendo procurado. Vamos pegar esse cara. É essa a ideia do método baseado em assinatura. Então ele tem a cara pronta, ele tem a característica do malware, ele tem aquilo que ele já está procurando. Então ele já sabe o que ele está procurando. Só que a desvantagem é que ele precisa conhecer. Então os anti-malwares, de um modo geral, eles não podem se pautar apenas nisso. Por isso que a maioria deles, além de usar as assinaturas, utiliza outras técnicas, como a heurística, como se basear no comportamento dos próprios malwares. A heurística ela vai ter uma série de padrões de ações que são executadas, que malwares tipicamente executam. Então, quando você fala assim, toda vez que eu tenho um programa que altera lá, não sei qual é o programa, mas eu vejo sendo alterado um arquivo específico do sistema operacional, que não deve ser alterado em momento algum, mas que eu vi que está sendo alterado, isso aí dispara justamente uma heurística, fala, isso aqui não deveria ser alterado. Vamos lá identificar quem que está tentando alterar esse cara.
Agora, o comportamento é tipo você pensar no bandido, né? Você olha pro cara, tá meio estranho, você olha pro indivíduo, né, pra sua possível ameaça, e ela tem uma série de comportamentos que entregam, né, aquele nervosismo excessivo, começa a suar frio, desviar o olhar, essas coisas que você mesmo acaba identificando, e muitas vezes o policial tem que ter a forma de identificação, né? A mesma coisa na segurança do computador. Então você pensa nessas técnicas. Para corroborar isso, você vai perceber que os seus anti-malwares, principalmente antivírus, eles têm algumas técnicas, como por exemplo, a gente pode mencionar aqui a quarentena. Então você tem a quarentena. E além da quarentena, a gente pode pensar na sandbox. O que é esse sandbox e a quarentena? São aí recursos utilizados pelos anti-malwares para ajudar a proteger o falso positivo. Como assim? Como é que eu vou ter certeza que aquilo que eu identifiquei é um malware? Porque a heurística e o comportamento ajudam a pegar malwares novos, que ainda são desconhecidos. Porque a assinatura se baseia no que eu conheço. Então eu pego o suspeito, o que eu acho que é um malware, e coloco na quarentena. Na quarentena, eu coloco o malware dentro da quarentena, né, o suspeito, não necessariamente o malware, coloco o arquivo ali dentro da quarentena e fico olhando fora dela. E fico olhando se alguém está precisando dela aqui fora. Olha, você está precisando daquele arquivinho lá? É útil, é necessário? Não, passou 40 dias, o usuário nunca abriu aquele negócio, nenhum outro programa abriu aquele arquivo. Apaga. Não era útil e se era, perdeu. Essa é a ideia da quarentena. A Sandbox, ela traz um princípio parecido. Ela pega essa caixinha de areia, né, que é a ideia de Sandbox, coloca o suspeito ali dentro e executa ele. Ela vai lá e executa. Só que a diferença é que ela vai ficar olhando o que está acontecendo ali dentro. Vai falar, ó, legal, vou executar esse carinha, vamos ver o que ele vai fazer. De um modo que ele está num ambiente seguro, travado, ele não consegue fazer nada fora daquela caixinha. Por isso que, normalmente, como ele está sendo executado, a Sandbox, ela é uma ferramenta, um recurso que utiliza-se de computação na nuvem. Então você vai pegar anti-malwares, antivírus, baseados em computação na nuvem para isso. Normalmente são os pagos que vão ter esse recurso. A quarentena é encontrada nos gratuitos, mas os pagos é que trazem mais elementos, como a Sandbox, porque eles vão pegar o arquivo, levar para o servidor, executar lá dentro e ver se há alguma ameaça ou não. Se não há ameaça, ele devolve para o usuário o arquivo. Se era, ele já matou isso lá dentro do servidor e não teve que devolver para o usuário o problema. Então essas são maneiras de verificar justamente quando você está aí suspeitando de um arquivo que possa ser um malware e você queira confirmar isso. Mas também a gente pode observar o seguinte, que além dos anti-malwares, principalmente num contexto de rede, a gente tem duas ferramentas que são muito aí citadas nas provas, como os honeypots. O que é um honeypot? Honeypot, ele é uma técnica empregada com a ideia de você colocar uma armadilha na rede para o invasor, tá? É uma ferramenta de segurança para o usuário. Para o invasor, ela pode ser vista como uma armadilha. Então, cuidado com esse contexto, essa perspectiva que pode ser apresentada na questão. A ideia desse pote de mel, que seria o honeypot, é fazer o quê? É colocar na rede um servidor, ou mais de um servidor, você pensa em vários servidores necessários, que esse cara é falso, ele é mais fraco em termos de segurança, ele tem mais vulnerabilidades, ele tem lá as senhas usuárias, ele tem dados que parecem ser verdadeiros, mas são falsos. E a magia dele é justamente essa, ele tem que ser bom o suficiente para o invasor achar que ele é real, ele não pode ser visto como algo falso. Às vezes pode ter que ser algo que confunda até o próprio usuário. O usuário vai acessar, vai achar que está acessando aquele cara, mas na verdade está acessando outro. Por quê? Se ele for facilmente identificável dentro da rede, não adianta de nada ele existir. Porque a ideia dele é estar ali com uma vulnerabilidade maior, porque o invasor ele vai olhar para aquilo, vai se sentir confortável porque está conseguindo invadir, está conseguindo acessar os dados, e aí nisso vem lá um IDS da vida e monitora tudo que aquele invasor está explorando, todas as técnicas que ele está empregando para conseguir invadir e roubar os dados. E aí eu vou olhar para os meus dados verdadeiros, para o meu servidor real, e ver se ele tem as mesmas falhas que acabam ficando. Porque dentro do honeypot, você tem falhas criadas propositalmente, virtualizadas ali, para que ele seja falho, e tem aquelas que acabam sendo característica mesmo do próprio sistema operacional, da própria configuração e que acabam passando. E é interessante muito bem ter estas para que eu possa ver se o meu sistema real também as tem e aí corrigir elas lá dentro. Então, o honeypot é um recurso importante, sim, mas ele existe em todo o ambiente? Não. E a ideia é que todo mundo pense isso, né? Então fique atento com ele. O Firewall ele é um elemento um pouquinho mais específico. O Firewall ele é um mecanismo de rede. Pode ser apresentado para você numa prova dizendo assim, olha, o Firewall é software? Sim, ele é software.
Mas ele também pode dizer para você que o faro é hardware, não há problema nisso. Então falar, o faro é um software, tá certo? O faro é um hardware, tá certo. O faro é um software ou um hardware, tá certo? O faro é um software e um hardware, também tá certo. Por quê? Você pode olhar para um servidor que a dedicação dele é trabalhar como faro, e ali naquele desenho que a gente viu no começo da aula, a gente mostra ele como equipamento ali na rede, protegendo a comunicação, então ele é um equipamento, e como software que são os programas, a estrutura própria dele. Então você tem aí essa forma que pode ser apresentada como conjunto todo, ou apresentado separadamente para você na prova e está tranquilo, qualquer uma das situações é válida. Qual que é a função dele? Ele vai monitorar a rede. Normalmente ele vai estar vinculando lá com a ideia de monitorar as portas da rede. Mas já veio questão de prova dizendo que ele monitora as janelas. Então, fala, monitorou um buraco da rede identificado. Está monitorando a rede, de modo geral. Ele está protegendo ela em que sentido? Cuidado, porque pode dizer lá que o faro monitora a rede ou o computador. Mas quando a gente fala computador, ele está monitorando as portas de rede do computador. Ele está monitorando os dados de comunicação do computador com a rede. Diferente da ideia do IDS ali que eu falei que monitora o host, o IDS que monitora o host está mais para a ideia do anti-malware, que é o cara que vai olhar para o programa ali e o que está acontecendo dentro do computador. Quando a gente olha para o faro, mesmo o faro de host, que é aquele faro do próprio sistema operacional, o faro do Windows, por exemplo, que deve estar ativo sempre, é uma recomendação e elemento de segurança, esse faro, ele é um softwarezinho ali, complementar ao próprio sistema operacional, e esse faro, ele vai monitorar o fluxo de dados da rede com o computador e do computador com a rede. Então ele vai olhar isso. Ele não vai olhar o que está acontecendo dentro do computador. Tanto que se você chegar com um pendrive e esse pendrive tiver um vírus, não é a função do faro dizer para você que aquele pendrive que estava ali conectado no USB tinha vírus. Porque ele não está olhando para aquilo ali. Não é o cenário de atuação dele. O faro vai olhar aquilo que está passando pela rede. Se algum malware que está no teu computador, um worm, por exemplo, tentar enviar alguma coisa que não deveria pela rede, aí ele vai impedir que essa informação seja enviada. Mas ele não vai ter a função de chegar e dizer, ó, dentro do teu computador tem um worm. Não é a competência dele. Tá? Então é uma situação aí mais básica. O que ele faz então é permitir ou negar o tráfego dos dados. É isso que ele vai fazer. Então ele vai permitir ou negar que a informação flua através da rede. E aí a gente tem justamente essa ideia do faro do sistema operacional, o faro do Windows. A gente tem o faro de pacotes e o faro de estados. O faro de pacotes também pode ser mencionado como servidor proxy ou proxy de rede. Ele tem suas aplicações, né, de forma mais particular, característica dele, mas entenda que ele também é visto como tal. Então o proxy, ele tem características específicas no universo de rede, mas ele também pode ser mencionado como proxy, né, sendo um servidor de faro, como sendo um proxy ou um faro de pacotes. Então ele aparece aqui para você. E aí um nome, tá, específico. Squid é o nome de um aplicativo mais popular aí para fazer servidores de proxy Linux. Então, o sistema operacional Linux vai instalar lá o Squid, tem essa ferramenta ali dentro. Então, é um nome mais expressivo que pode aparecer. E tem o faro de estados. O que é o faro de estados? É aquele que vai analisar o estado da conexão. Então, esse cara aqui ele já vai analisar um pouco diferente, o IP Tables. Ele vai olhar para você aqui na camada de transporte os dados. Ele não vai olhar a informação na aplicação. A aplicação é você olhar assim, o pacote que tem ali dentro. Então, olha o estado da conexão. Está conectado, não está, o que eu tenho? Então, proxy é de conteúdo e a ideia de estado da conexão, que é o stateful, stateless, ali você analisar nesse sentido, é você olhar para o IP Tables, né? Um aplicativo também para essa finalidade. Então, cuidado só nesse cenário. Vamos treinar um pouquinho? Vamos ver o que cai nas provas? Olha a primeira questão. No contexto de segurança de redes e computadores, o que é um falso positivo? Um evento real não detectado pelo IDS? Não. O falso positivo quer dizer que era uma coisa, né, um problema que eu acabei identificando, mas que não era problema. Então, não é um evento real essa estrutura. Então, apenas cuidado com esse cenário. Um evento real detectado pelo IDS? Não. Seja ele detectado ou não, não é real. É um evento não real. Opa, então tá aqui, ó, uma dessas duas. Mas que ele foi identificado como sendo real. Exato. Se ele não fosse detectado, estava de boa, tá? Isso aqui é o que a gente espera que aconteça. A alternativa D, a gente quer que ele fale, não era real, então não faça constatação como tal. Agora, não era problema e ele disse que era problema. Então isso é um falso positivo, conforme diz a alternativa C. Próxima questão. Os sistemas de informação possuem diversas vulnerabilidades que podem ser exploradas para se comprometer a segurança da informação. Para reduzir os riscos de segurança, empregam-se diversos mecanismos de controle e de proteção física e lógica desses sistemas.
Acerca aí dessas vulnerabilidades de proteção dos sistemas de informação, julgo o item a seguir. Um sistema de detecção de intrusão, IDS, por uso incorreto. Então, opa, ele está falando do IDS por uso incorreto. Utiliza descrições de ataque previamente conhecidos. Então, fala, ó, conheço o negócio, assinatura, tá? E tá belezinha, tá falando que eu conheço, mas então é assinatura, para identificar a ocorrência de ataques. Esse tipo de IDS tem como inconveniente, né, um problema ali que ele traz para você relacionado a isso, que é justamente atrelado a quê? Identificação, a geração de um número elevado de falsos positivos. Opa, peraí, quem é que gera falso positivo? Falso positivo vai ser gerado aí justamente quando eu não conheço o cara. Se eu conheço o cara, não é falso positivo. Então é errado. Errado essa questãozinha aí. Então, o falso positivo é baseado nas técnicas de comportamento, heurísticas e tudo mais. Eu não penso nisso, aí eu vou ter falso positivo. Quando eu tenho assinatura, muito difícil ter falso positivo nesse cenário. Bacana? Olha a próxima questãozinha. O IDS é um sistema que monitora o tráfego e detecta se a rede está tendo acessos não autorizados. Ele detecta, sim, monitora o tráfego, tá, ele vai identificar isso aí? Olha, de certa forma, sim, né? Um IDS é um sistema que detecta e trata o acesso irregular. Um pacote que integra programas antivírus e firewalls, um pacote que integra programas firewalls e detectores de acesso. Ó, cuidado. O IDS ele vai monitorar e detectar se está sendo acessos ou não. O sistema que detecta e trata é o IPS. Então já está errado a B aqui. A A está mais ok. A C, o pacote que integra programas antivírus e firewalls. Esse integra aqui, ele vai dizer o IDS está dentro deles ou eles estão dentro do IDS. Então cuidado, poderia dizer que eles estão dentro do IDS, mas se o firewall só avisar, se ele bloquear a informação, eu não posso dizer que o firewall é IDS, ele está dentro do IPS, então tem que ter um cuidado com isso. Deste modo, aqui mesmo, correto, somente a alternativa A nessa situação. Então veja bem, a ideia básica que a gente propõe é olhar para esse cenário de IDS e IPS, detecta, previne, evita que o ataque aconteça, é o IPS. Então, essas são situações básicas que podem ser mencionadas para você dentro desse cenário, além, claro, das técnicas que a gente viu, que são apresentadas nas provas. Beleza? Ficamos por aqui, bons estudos e até a próxima. E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, gostou da aula? Não esquece, hein? Dá aquela curtida marota aí. E é claro, a gente deixou um material gratuito para você, é só você clicar aqui no link para continuar acompanhando o melhor material com quem mais entende no assunto, beleza? Bons estudos para você e até mais.